Paz do Senhor, gente, mais uma segunda-feira, mais uma aqui podcast, muito feliz. Eu sempre abro já dizendo, né, e agradecendo todas as mensagens que chegam pra gente. Esse último podcast, o pessoal da Itália, o pessoal de Londres, teve o pessoal de Minas também, que mandou um grande abraço e um beijo pra nós. E nós queremos retribuir. Gente, Deus abençoe vocês, que cada vez mais vocês possam compartilhar e que cheguem em muitos lugares. Muito obrigado de verdade. Gente, quero agradecer aos nossos parceiros, Demarco Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e a Nitrix. Muito obrigado. Você que de repente quer se tornar nosso parceiro, por favor, tá nas nossas redes sociais aí, o nosso contato. Vai ser um prazeraço ter vocês com a gente, porque a ideia aqui, gente, é cada vez mais a gente ter força para poder mandar essa palavra, esses testemunhos de que Jesus é aquele que cura, liberta e salva. E através do apoio de vocês a gente consegue fazer isso com muito mais força. Amém? Se inscreva no nosso canal, por favor, vai lá, compartilha, né, acione o sininho para você. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente está aqui, né, com uma história nova, com um testemunho novo. Então, por favor, gente, é importantíssimo que você compartilhe e se inscreva no nosso canal. Já está aí o nosso link aí e automaticamente você pode fazer isso com sabedoria. Gente, a história de hoje é uma pessoa que a gente já tem uma comunhão já há um tempo já, mas eu nunca procurei saber porque eu sabia que esse dia ia chegar. Então vai ser incrível. Por favor, você não vai se arrepender de acompanhar aí cada detalhe. Fica aí e olhe com um olhar clínico de tudo aquilo que vai sair aqui, porque já foi muito forte ter chegado aqui. Então eu imagino que o que vai sair daqui vai alcançar muitas vidas e com certeza vai alcançar a sua. Amém? Deus abençoe a todos, gente. Maqui Podcast. Sheila, obrigado. Nossa, é um prazer te ter aqui no Maqui Podcast. Já é algo para estar há muito tempo, né, mana? Chega de procrastinar, né? Chega de procrastinar. Mas Deus. foi no tempo certo, né? Verdade. Foi uma luta, mas graças a Deus tu tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, mana. Muito obrigada. Uma boa noite, boa tarde, bom dia, né? O horário que você vai ouvir esse podcast. Exatamente. E queria agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, por poder estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, minhas cicatrizes, né? Tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Que eu falo que até que ele venha, né? A gente Amém. vive nossos processos. Então, com certeza será um destravar. Eu creio que tudo que eu tenho para liberar tem endereço. Amém. Porque realmente a gente foge um pouco, né? E é mais fácil, é mais cômodo fugir. E eu falei para a pastora, né? Eu falei, pastora, eu preciso honrar com esse compromisso, né? Diante de alguns convites, procrastina, não consigo, correria e tal. Mas dessa vez eu botei como prioridade. Se eu te falar que eu até peço perdão pra Dani, porque assim, eu falei pra ela, não, vou ler todo esse livro, mas eu não deixei de ler porque ali tinha a tua história. Tinha a minha história. E aí eu disse, não posso ler. É porque eu priorizo muito, mana, escutar aqui a história. E eu disse, não posso de maneira nenhuma. Mana, me diz uma coisa, natural da onde? Bom, eu nasci em Balneário, né? Nasci em Balneário, mas família conterrânea de Camboriú, do interior de Camboriú, né? Meus pais, minha mãe, a família toda do interior de Camboriú. Meu pai também natural daqui. E sou filha do Edson, filha da Marlene. Sempre costumo honrar meus pais, né? Aqueles que me geraram, né? O meu pai na eternidade, mas os meus pais físicos, né? Uau. Então hoje eu tenho orgulho de falar, né? Quem são os meus pais. Amém. No decorrer da conversa aí tu vai entender um pouquinho, né? Principalmente sobre a paternidade, né? Sim. Então,
Fui criada até de 7 para 8 anos aqui em Balneário. Minha mãe trabalhava de zeladora na época. Então, desde pequena, eu já era muito comunicativa com as pessoas, né? Minha mãe dizia assim, meu Deus, se deixar, as pessoas levam ela embora e a gente nem vê. E assim, e tu tem essa facilidade mesmo, Muita né? facilidade. Eu não tenho problema em comunicar, né? Em chegar num lugar e não conheço ninguém. Eu vou conhecer novas pessoas, né? Eu vejo que isso tudo vem da minha avó paterna, né? Minha avó mãe do meu pai, ela tem essa facilidade de comunicação. Então, eu acho que eu vim um pouquinho disso, né? Dela. E nessa média de 7 para 8 anos, minha mãe foi morar para Camboriú, mesmo que família toda de Camboriú, né? E, na verdade, eles foram morar um tempo num outro lugar, eles receberam uma proposta de emprego e não deu certo, então já tinha um terreno lá em Camboriú, construíram uma meia aguinha de madeira lá pra gente fazer a nossa vida lá. Entendi. Então, a menina que era criada lá no meio dos ricos, né? No meio do povo que vinha passar temporada em Balneário. Sim. Foi para Camboriú. E era tudo muito novo, né? Então, eu era filha única, tudo muito novo e a qualidade de vida, né? Era tudo muito diferente. Então, eu, na verdade, pastor, eu vim de um lar disfuncional, né? Mas até ali, né, até a gente estar ali trabalhando, meus pais trabalhando no prédio, minha mãe, meu pai zeladores ali, tava tudo bem. Mas quando a gente foi para Camboriú ali, algumas crises, né, no casamento do meu pai e da minha mãe, refletiram, né, principalmente na minha criação, que era filha primogênita, né. Entendi. Logo em seguida que a gente foi morar em Camboriú, a minha mãe engravidou. Na verdade, quando a minha mãe teve o meu irmão, a gente morava num outro prédio. Quando foi morar para Camboriú, tinha o meu irmão, que é o do meio, né? Então, ele era pequenininho na época. E logo em seguida, minha mãe engravidou do outro filho. Então, eles têm 1 ano e 2 meses, se eu não estou enganada. 1 ano e 2 ou 3 meses de diferença. Bem pouquinho. Então, a filha primogênita, que aparentemente era tudo para ela, já não era mais, né? Então, veio o Jefferson, né? Meu irmão do meio, e o Anderson, que é o irmão caçula. Somos em 3. E eu confesso pra ti que realmente ali, na chegada deles, né? Houve muitas mudanças, né? Então, o que era só pra mim já não era mais. Então, a dificuldade bateu, né? E aí começa, né, um período de muita dificuldade, não em questão financeira. Nunca passamos necessidade, porque eu falo que sempre Deus proveu, sabe? Graças a Deus. E minha mãe descobriu há tempos atrás, ali naquele período, que o meu pai começou a se envolver com umas pessoas ruins. Então, ele estava fazendo consumo, né, de droga. Na época era cocaína, maconha, drogas leves, né? Mas brigas constantes, e a gente nasceu ouvindo, né, as brigas. Meu pai muitas vezes batia na minha mãe. Eu lembro, né, tem algo assim na minha memória, muito claro assim, bem claro mesmo, que quando a minha mãe estava grávida do meu irmão do meio, meu pai apontou uma espingarda para nós e falou que ia matar aquele filho, que aquele filho não era dele. E eu presenciava tudo isso, né? E meu pai dizia assim, se esse filho vir branco, ele não é meu filho. Meu irmão veio branco, alemão, mas alemão. Até hoje ele é mais claro que a gente. Eu sou a única mais morena, né? Os dois são mais. Mas ele, hoje mesmo que ele se tornou um homem, ele é muito parecido com meu pai. É o Xerox, assim, sabe? Então, esse meu irmão, ele já veio com essa rejeição, né? Então, porque meu pai dizia, não é meu filho. O do meio. O do meio. Então, eu presenciei muitas brigas, assim. Então, quando eu falo de um lar disfuncional, até hoje, gente, se eu vejo um grito, alguém batendo boca, me acelera meu coração. Eu também. Porque eu vivi muito isso, sabe? Então, foi um período, assim, bem difícil. Então, fomos crescendo, enfim. Então, foi me entregue uma responsabilidade, né? Quando eu era primogênita, que era tudo pra mim, já não era mais. Então, minha mãe trabalhava fora para dar conta, né, do recado junto com meu pai. Então, meu pai tinha o problema dele com droga. Então, às vezes, ele, no final de semana, na sexta-feira, ele não vinha para casa. Ficávamos sozinhos e aquilo se tornou constante. O teu pai não veio, onde que ele tá? E procura, enfim. Perdido, né? Na droga. Então, hoje, quando eu vejo alguém falando, gente, da dependência química, eu tenho vontade, assim, pastor, sinceramente, de ir lá, assim, poder arrancar
do tanto mal que a droga faz. Ela destrói, É. né? Ela destrói a vida da pessoa, a família, todos que estão ao redor sofrem, né? Então, isso tudo foi se agravando de uma forma muito acelerada, né? Então, já não tínhamos mais um pai presente todos os dias, porque raramente, né, era contado assim, não, agora tá tudo bem, né? Não caiu, não teve queda e tudo mais, mas tudo foi se agravando. E um detalhe que eu quero falar, pastor, é assim, ó, meu pai sempre foi um homem muito, ele é um homem muito assim, ele tem um coração incrível, de ajudar, de prestativo, sabe? Então ele, mesmo nas dificuldades dele, ele chamava, conversava, falava, já a mãe era mais brava, né? Então a minha mãe dizia, ó, tu tem que cuidar dos teus irmãos, tem que cuidar da casa, e eu estudava, levava na creche, buscava. Só que a responsabilidade foi grande, não era só aquela organizada na casa, que nem hoje eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos, né? Sim. Eu só peço pra dar uma organizada, né? E naquela época não, os afazeres era muito maior. Meus irmãos usavam fralda de pano, tinha que lavar uma boa parte de roupa na mão, que a mãe tinha aquela exigência de ser uma roupa bem limpa, então tinha que esfregar os punhos, né? Meia na mão e tudo isso. Então, eu não me recordo de uma adolescência, de uma infância para uma adolescência. Eu me recordo que eu pulei. Entendi. Sabe, da infância, eu fui logo assim, quando eu me deparei, eu estava casada. Então, nesse intermédio ali de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, foi cuidar da casa, dos irmãos. Foi um pulo. Foi um pulo, né? Então, não tinha amizade com ninguém, né? Minha mãe não deixava, assim, que eu tinha vínculo e amizade com as amigas da escola até mesmo. Morava na rua do Colégio Mário Garcia, então minha escola era mesmo na rua que eu morava, então era bem rápido, não tinha muito tempo fora, né? Saía da escola, já tinha o tempo certo que tinha que chegar em casa. Então, realmente, hoje, assim, eu olho, assim, para os meus irmãos, né? Eu tive uma boa parte, né? De criação, de estar ali com eles, então tinha um compromisso não só de irmã, mas de maternidade. Minha mãe trabalhava fora, então trabalhava de cozinheira na época do restaurante Canecão, e ela ficava a noite inteira fora. Então, de dia ela dormia e à noite ela trabalhava. Então, às vezes que meu pai não vinha para casa, eu ficava a noite inteira com meus irmãos, com a casa, eu que liderava. Enfim, foi um processo, né, dolorido ali, e o negócio do meu pai agravou de uma forma terrível. Aonde ele já não tinha mais controle da dependência, aonde já não conseguia manter a casa, né? Eu falo que eu tenho poucas lembranças, assim, de passeios de família, né? Uau. De lembrança familiar, assim, né? Quando eu falo isso, eu me emociono, porque hoje, quando a gente fala no contexto familiar, hoje eu falo como mulher. As mulheres hoje, elas têm facilidade de... Não deu certo, abandona e toca a vida. Lá e não. Naquele tempo não tinha plano B, né? Não. Então, hoje eu olho assim e eu falo, meu Deus, eu não vim de uma família estruturada, que, né, muitos falam, né, eu não tive problema com família. Eu vim de um lar disfuncional mesmo, onde muitas vezes a gente era acordado de madrugada com o barulho da minha mãe pedindo socorro, porque o pai estava surrando a mãe. Meu Deus. Eu lembro que eu gritava fora, chamava a vizinha para ajudar, daí vinha a polícia, daí todo aquele caos. Daqui a pouco estava tudo bem, daí acontecia num outro momento, chamava a polícia de novo. Então, em todo o tempo, hoje eu tenho eu não posso me incomodar. Se me ataca meus nervos, assim, já me dá um ruim, eu não posso, porque eu falo que foi desencadeado algo lá atrás, sabe? Meu pai, ele nunca teve problema com a gente, né? Uma época eu lembro que a gente foi denunciado pro Conselho Tutelar, porque a gente ficava sozinho, né? Daí o conselho bateu lá e tal. A gente o cara era o Emanuel, na época ele conhece meu pai até hoje. E para investigar, né, sobre se meu pai nunca tinha feito nada com a gente, né? Desde abuso e tudo mais, né? Eu sempre falava, eu lembro que eu fui realmente na delegacia para depor. E eu falei, gente, meu pai nunca fez nada disso. Meu pai, ele até hoje ele fala, eu posso não ter sido um pai presente, mas isso nunca. Então a gente nunca sofreu nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de maltrato, nenhum tipo. Mas era um maltrato psicológico, verbal, que tu ouvia, né? As palavras, né? O emocional. Ele falando, né? Aquelas palavras horríveis para a mãe, muitas vezes, né? E eu vim ali. Desde sempre tinha a responsabilidade de cuidar da casa, dos irmãos. E era estudar. Eu tinha muito desejo desde nova. Eu falava para minha mãe, mãe, e se eu trabalhar para ajudar? Né? Talvez ajuda. E eu lembro que, de nova, eu já trabalhava de babá, vendia Natura, Avon. Eu acho que o empreendedorismo já estava ali, né?
E Já impulsionando. já impulsionando. E a gente tivemos momentos de dificuldade, sabe? Muitas vezes o meu avô, que foi morar, né, na glória, creio eu, morreu agora recentemente, descansou no Senhor. Ele chegava com sacolão, chegava com compra no supermercado. Eu tenho um tio também, que morava ao lado da casa da minha mãe, que também sempre nos ajudava. Eu falo que hoje, quando tu vai na padaria comprar R$2 de pão, tu vem com pão pra casa, né? É verdade. E naquela época eu lembro muito certo, assim, a mãe deixava R$2 pra gente comprar o pão, então não faltava o pão, a margarina, né? Nunca nos faltou nada, muito pelo contrário. Ela deixava de fazer pra ela pra dar pra gente, Sim. né? Então, se eu falar que nós tivemos, assim, ó, escassez, dificuldade, não. A gente não tinha fartura, assim, hoje nossos filhos têm fartura, né? Aham. Não tinha na época. Então, nesse período, assim, eu presenciei muitas brigas, né? Muita coisa ruim, não tinha aquele convívio de conversa, hoje a gente tem que chamar o filho pra perto, conversar, não tinha, né? Não fui muito surrada, mas era muito cobrada. Então, o Jeff e o Anderson, né, eram meus irmãos que, meu Deus do céu, todo mundo dizia assim que era parecer meus filhos, porque olhavam pra mim e eu tinha maturidade, né? Então, naquele tempo, sem conhecimento, frequentava a igreja católica, fiz a primeira comunhão na época, mas não era frequentante, Aham. né? Não praticava. E não praticava. E eu lembro que eu tinha uma amiga, morava atrás da minha casa, e na mesma rua da minha casa tinha uma amiga, a gente falava que era a casa dos crentes. E se ela ouvir esse podcast, ela vai lembrar. E o seu Jair, a Priscila era minha amiga, e a vizinha de trás ela era a Aline. E um dia elas me convidaram para ir na igreja, na Assembleia, que hoje é a sede ali de Camboriú, né? E eu fui, e o primeiro culto que eu fui, eu aceitei Jesus. Uau. Era um culto de domingo à noite. Pastor, eu cheguei em casa numa alegria, sabe? Tu sabe, né? Aham. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente é batizado no Espírito, a gente quer que todo mundo sente alegria com a gente. E eu cheguei em casa e eu não fui bem recebida, porque eu queria passar aquela alegria. Aham. Mas eu falo que Satanás já estava lá me esperando, Uau. sabe? Então, foi uma briga lá em casa. Eu lembro que meu pai brigou, não por eu ter aceitado a Jesus, né? Mas a maneira, foi todo um contexto, foi uma briga. Eu lembro que foi uma briga, um griteiro, e sabe? E eu fiquei muito frustrada. E eu falei, não, mas vou continuar, porque era uma fuga, era a única voltinha que eu podia dar, era ir na igreja. Minha mãe deixava eu ir na igreja com as meninas. Então, eu dizia, não podia ter vínculo, não tinha as amizades, mas podia ir na igreja. Então, Isso com que idade, Sheila? eu acredito que eu devia ter uns 13, 14 anos, Aham. nessa média de idade. E aí, falei, não, a hora que vocês for, vocês me convidam. Então, tinha horário. 10 horas eu te quero dentro de casa. Meu, a vontade, às vezes, era atrasar o relógio, né? Mas não tinha como, né? Chegava em casa e ia deitar, às vezes, né? A mãe chamava atenção de uma coisa e outra. Eu vejo que também ela só reflete aquilo que ela teve dos Claro. pais dela, né? Então, Imagina. não tinha como ela me dar algo que ela não teve, Aham. né? E aí, eu ia com as meninas direto. Também tinha outras amigas, que hoje é minha cunhada, que era tudo próximo ali da nossa casa. A gente tinha uns vínculos, a gente ia todo mundo pra igreja. E assim foi. Eu lembro que quando eu deitava na minha cama, eu falava assim, Deus, restaura minha família. Resgata meu pai. Eu não sei onde meu pai está agora, Senhor, mas que o Senhor possa encontrar ele. Senhor, traz ele. E eu lembro, pastor, que a minha mãe dizia assim, ó, que geralmente era o culto ou sábado ou domingo, né? Ali às vezes tinha congresso, era sábado. E a minha mãe dizia assim, ó, se o teu pai chegar, tu vai. Se não, tu não vai sair dentro de casa, que tens que cuidar dos teus irmãos. E o pai nunca vinha. Então eu esperava. Então até que eu vou chegar lá daqui a pouco, né? Quando eu tive um encontro com a paternidade, eu dizia, mas que Deus é esse? Que pai é esse que falha? Eu espero por ele nunca vem. Uau. E eu dizia, Deus, eu não sei onde ele tá, mas tu sabes, Senhor. Não tinha conhecimento nenhum, né, pastor? De oração, de altar secreto, de busca. Mas falava com o coração. Mas eu falava, né, com o coração puro, que eu dizia, Senhor, alcança. Né, alcança meu pai onde ele tá. Vai lá, alcança minha mãe, né, que tá lá trabalhando para não deixar faltar nada para nós. E assim foi por um bom tempo. Tive poucos envolvimentos, né? Tive um namoradinho ali na adolescência, mas logo minha mãe sabia e tudo. E
O meu esposo de hoje, que é o meu esposo desde o início, né? Nunca tive nenhum outro, é o meu esposo. Uau. Eu conheci ele através de uma amiga, né? Que hoje é minha cunhada, morava próximo. E hoje eu olho pra trás, pastor, eu olho assim e eu falo... quando eu tive, né, lá a minha fase de 14 para 15 anos, que eu dizia assim, ó, pro Senhor, Senhor, eu não quero ter a família que a minha mãe tem. Eu não quero ter um lar disfuncional que a minha mãe tem. Então eu tinha muito medo de me envolver com alguém ou encontrar uma pessoa que era do mundo do crime, da droga, perdido. Tinha muito medo. E eu dizia, Senhor, me ajuda, né, nas minhas escolhas. Mas eu queria também uma fuga. Eu queria sair daquele sofrimento. Entendi. Porque era um sofrimento. Hoje, contando, parece que é simples, né? Mas eu tinha uma responsabilidade. Então, minha mãe era muito exigente com a limpeza da casa. Até hoje eu falo, né? Hoje eu sou mais tranquila, né? Mas era muito. Não podia ter ninguém na minha casa. Não podia ninguém visitar minha casa. Porque eu já me incomodava com a sujeira, com a bagunça. Então... Minha mãe sempre muito metódica, né? Com a limpeza da casa, com a organização, com a criação dos filhos. Então, essa maturidade chegou muito rápido. E você acabava reproduzindo também isso aí nos teus irmãos? Meu Deus, muito, muito. Esses dias eu tava lá no sítio da Pan e eu até ri com a pastora, que eu rastelei assim, aonde a gente tava. Eu falei, gente, não pisa, tá? Porque eu já rastelei. Eu lembro que antigamente, quando a gente capinava a frente da casa e rastelava, ai daquele se pisar o pé, que ia marcar. E eu brigava muito com eles. Muito. Meu Deus, eu limpava a casa, não deixava nem eles respirar. Eles vinham, né, queriam comer, chegava da escola e eu, meu Deus, muito brava, muito, muito brava. É porque não tem como não, né, tu mesmo falando, né, da tua mãe, ela trabalhava. Tu acabava sendo o projetor dela, era a reprodução. Exatamente, era a reprodução. E aí eu lembro que uma época, todo mundo, a irmã Angústia já mora na glória com o Senhor, mas, não sei, eu acho que tu não conheceu. Irmã Angústia era uma senhorinha, ela já era senhorinha quando eu a conheci. E era uma casa de oração, mas não era aquela casa de oração do ex que te digo, que hoje em dia muitas pessoas procuram revelação. Uma senhorinha, então a gente ia lá, eu ia lá, minha mãe ia também, eu ia. Toda segunda-feira ela atendia. Aí eu ia lá, dela pegava a caixinha da promessa, dela tirava um papelzinho daquele e lia pra gente. E ela orava por mim e eu ia embora. Orava por mim e eu ia embora. E eu lembro que uma vez eu cheguei lá muito triste. Assim, ó, muito triste, ferida. Entre eu e a minha mãe, muita briga naquela época, sabe? Tinha o compromisso dos meus irmãos, meu pai, com aquela situação toda. E ela orou por mim, ela falou, minha filha, faz um propósito de 7 segunda-feira. Tu vem aqui na Irmã Angústia, a Irmã Angústia vai orar por ti. E eu fiz. 7 segunda-feira eu tava lá, chegava lá, ela fazia oração por mim. Tinha outras pessoas também. Ela fazia uma oração assim, sabe a senhorinha do coquinho branco? Que a pastora Gia às vezes fala? Era ela, sabe assim? E ela liberava aquela palavra, tirava a caixinha da promessa ali, um versículo pra gente, e eu vim embora fortalecida. Isso eu tinha 14 anos. Imagina, eu olho hoje as adolescentes, meu Deus, né? E eu olho pra trás e falo, meu Deus, naquela época eu já buscava. Hoje eu entendo que eu sou uma remidora geracional. Amém. Né? Hoje eu entendo que o Senhor me chamou no meio dos meus. Então, logo em seguida o sofrimento continuava. O pai não vinha pra casa, outra hora ficava sumido, inventava às vezes algumas mentiras aí pro pessoal, pras minhas amigas, ia na casa de parente, olha, a Sheila tá doente, precisa de R$30 pra comprar um remédio. Nossa. Chegava no outro dia, a pessoa vinha, o teu pai falou que tava doente. Não tem ninguém doente não, tá tudo bem. Vergonha, muita vergonha, né? Nunca foram, né? Meus pais nunca foram presenciais em ambiente escolar, nunca. Hoje a gente tem presença na vida dos nossos filhos, né? Então, reunião escolar, pegar boletim, nada. Entrava ano e saía ano, estudava. Então chegou no forte do vício em muito relação... Muito forte. No fundo do poço. Uau. No fundo do poço. No qual realmente ele ficava 3, 4 dias sumido, uma semana sumido, sabe? E o meu pai, ele é pintor de automóvel. E profissional, tá, pastor? Imagina. Profissional. Então, as pessoas dão emprego pra ele, naquela época dava emprego pra ele, acreditando no profissionalismo dele mesmo. Porque dizia, Edson, nós não se conformamos de olhar a profissão que tu tem e tu tá caído nesse lugar. Te levanta. Então, assim, ó, muita gente ajudou, sabe?
pastores, muita gente. Na época, assim, quando eu fui para Jesus ali, que eu aceitei Jesus, claro, que muito imatura e tudo mais, né? Mas eles também começaram a frequentar, sabe? A igreja, não comigo, mas sempre que podia ir em algumas igrejas aleatórias. Frequentamos durante muito tempo a Igreja Universal. Eu lembro que eu ia a pé junto com a vizinha da minha mãe, que é a madrinha do meu irmão. A gente ia a pé. Ali no Mário House tinha uma igreja universal. Eu ia de pé. Hoje a gente olha, não vai nem na padaria de pé, né? Eu ia de pé, pastor. Eu falo que Deus lá atrás, ele já acolheu o meu sacrifício. Eu ia de pé e fazia meus propósitos, porque era assim, não tinha uma igreja firmada. Mas foram essas minhas amigas que apresentaram. Eu falo que é as amigas de Jesus, né? Amém. Me apresentaram esse caminho. Então, eles frequentaram uma época a Igreja Universal também. Ali em Camboriú depois abriu uma outra. Então, era assim, esporadicamente. Uma época minha mãe também frequentou firme. E ali foi, né? Essa é a base familiar ali, né? De um lar disfuncional. Então, presenciando briga, ausência de pai, ausência da maternidade também, porque a mãe não estava presente todos os dias. Ela teve que assumir as calças também. Ela teve que assumir a responsabilidade, né? De um lugar também que não era dela. Exatamente. E, enfim, né? Ali foi um processo bem doloroso. Porém, quando eu conheci meu esposo, eu falo assim que foi uma fuga, né? Então, o Rubens a gente tem 12 anos de diferença. Hoje eu não vejo isso como uma diferença, eu vejo que é tão importante isso, essa maturidade também, né? Conheci o Rubens e a gente começou a namorar. Já tinha ali 16, próximo aos 17. E começamos a namorar. E eu, naquela época, trabalhava numa cafeteria em Balneário. Cuidava da casa, buscava os irmãos sempre que podia, mas daí a gente começou a se dividir, porque daí naquela época eles já estavam maiorzinhos, né? E tinha uma senhora também que ajudou a gente, cuidava deles num período, até que eu podia ir pra escola à noite. E aí, comecei a namorar com o Rubens, meu esposo. E eu lembro que teve um dia que ele falou assim, vou fazer uma viagem em São Paulo, o que tu acha de ir comigo? Eu falei, vamos. Meu Deus, eu olho pra trás assim, eu falo, Senhor amado, às vezes a gente ri, né? A gente ri hoje em roda de conversa de família, porque é a nossa história, né? Quem não tem, né? Uma loucura dessa. Fugir com o namorado, Senhor amado. E aí a gente fugiu. Fui pra São Paulo, deixei emprego, deixei a casa, deixei minha mãe, deixei meus irmãos, deixei todo mundo. Mas e não falei nada pra ninguém. Meu Deus. Aí começa mais um contexto. Misericórdia. E aí fugimos, fomos pra São Paulo. Ele tinha que ir descarregar lá em São Paulo. E naquela época o pai tava mais ou menos bom em casa. E eu sei que uma amiga daí na época, que é a Dani do Mulheres Todas Formosas, a nossa Dani era nossa amiga, a Dani me viu crescer. E a Dani ia muito na minha casa. A Dani, não, Marlene, não se preocupa que ela tá com o Rubinho, menino bom, filho ali da nanãe, não te preocupa. Ele é um menino bom, vai dar tudo certo, não demora, já vai voltar e tal. Mas foi um caos, tá? Pensa, eu ia virar a notícia do Diarinho hoje. Gente, é sério? Eu ia botar todo mundo atrás de mim hoje, como a rede social tá. Imagina, sumida. Eu falo, meu Deus do céu. E aí, tá, quando a gente voltou, daí o negócio apertou. E daí meu pai falou assim, olha, vocês têm que se decidir, porque isso não tá certo, né? A gente já namorava, minha mãe conhecia, mas, né, tinha uma certa insegurança. Um cara mais velho e tudo mais. E aí meu pai falou, olha, vocês têm que se assumir. Daí o meu marido, hoje, o Rubens, né, falou, não, eu vou assumir a Sheila. Imagina, a gente não tinha nem uma casa, nem nada. Falei, Senhor amado, ele vai me assumir, mas tá bom. Peguei minhas roupas, separei minhas roupas, botei dentro do caminhão, negociei lá com o meu emprego, pedi as contas e falei, então vamos viver a nossa vida, então vai ser dentro da gabina do caminhão, né? E aí, naquela época, eu lembro que foi em média de 30 dias, até alinhar tudo, né? Pedir a conta do trabalho e tal. E ele falou, não, então a gente comprou um terreno naquela época, surgiu uma oportunidade, eu vou vender o meu carro que eu tenho, vou comprar um terreno e a gente vai fazer a nossa vida dentro do caminhão, pode ser? Eu falei, pode ser, bora lá. Tudo pra sair do contexto. Tudo pra sair. Era uma fuga, né? E depois de muito tempo, né, ouvindo a história da minha mãe também fugiu de casa. Então, eu só reproduzi algo que foi aberto lá atrás. Uau.
né? Uma porta aberta lá atrás. Minha mãe também fugiu de casa com 17 anos e tudo mais, né? Também queria fugir daquela criação que era sofrida, dos irmãos, da casa. Minha mãe também veio com essa bagagem, que era a mulher, né, que tinha que cuidar da casa, dos Cobrança. irmãos. Na época, minha avó também tinha um contexto parecido com o dela, então se reproduziu na minha vida. Então, conversamos, né, ali, então tá, vamos se juntar e vamos embora. Eu lembro que a gente comprou nossa aliança e pedi as contas e surgiu uma oportunidade dele trabalhar lá na Bahia. Era um push, né, suponhamos, de Camboriú a São Paulo, um exemplo. Então a gente ia trabalhar só naquela rota. A gente vai fazer a nossa vida. Eu falei, então tá bom, vamos. E fomos. Fomos em abril, acho que 2005, se eu não tô enganada. E aí a gente fomos lá pra Bahia construir uma história. Mas até aí tá tudo bem, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. E a saudade começou a apertar. Porque mesmo que era um lar disfuncional, Claro, eu tinha sentimento, claro. né? Saudade dos meus irmãos, saudade da minha mãe, saudade da minha casa, saudade do meu pai, saudade daquela vida que eu tinha. Que mesmo que era sofrida, mas, né? Eu interrompi meus estudos na época também. E eu dizia, meu Deus, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Né? Meu Deus. E eu lembro muito, assim, nítido, que nas nossas paradas, lembrando, a minha casa não era a casa que hoje em dia muitas vezes as pessoas, né, mobiliam, nem que vão morar de aluguel. Minha casa era o caminhão. Então, na parada à noite, que era a nossa janta, já tomava o nosso banho, eu lembro que nos dias de pico de saudade, eu dobrava o meu joelho naquele banheiro que não é nada limpo. Eu dizia, Senhor, me encontra aqui. Me encontra. Porque talvez, não sei se eu tomei a decisão certa ou não, né? Eu abandonei tudo. Mas agora eu tô aqui, Senhor, então eu não posso voltar para casa. Porque eu vou ser uma vergonha para minha mãe. Imagina, família do interior que gosta de falar, né, um pouquinho da vida dos outros. Daí eu dizia, Senhor, eu não posso voltar. Então, Senhor, me ajuda aqui. Na época não é igual hoje, o WhatsApp, que tu faz uma chamada de vídeo, fala, conversa, mata a saudade, né? Comprava um cartão de 30 unidades rapidinho, ia caindo lá e toque, só pra dar oi, tudo bem, tá tudo bem. E sempre dizia, tá tudo bem. Vai tudo bem. Em nenhum momento, hoje, né, a gente compartilha e fala, né, os dias difíceis, mas a minha mãe nunca soube se eu tava bem ou não. Então, tive, né, a gente teve muitos momentos conturbados, porque é o início de um relacionamento, né? Tanto eu quanto o Rubens, eu acho que a gente era imaturo. Então, ali era a minha vida, dentro da cabina do caminhão. Então, ali a gente ficou durante 1 ano. 1 ano sem vir a Camboriú, Uau. 1 ano só trabalhando. E voltava, né? Na época do push ali, naquela linha que era o trabalho. Aprendi a dirigir o caminhão, né? Não tenho habilitação porque eu falo, não é pra minha vida, não vou usar, mas poderia ter feito, era habilitado hoje para dirigir caminhão, aprendi, então ajudava ele. Nas paradas, né? A gente se organizava nas paradas sempre que carregava. Quando a gente ia descarregar, na descarga, se tinha tempo, lavava a roupa, tudo que tinha na mão, que sempre tinha um tanque perdido. Adorava ver um tanque, né? Visualizava um tanque longe, já pegava trouxa de roupa, lavava tudo na mão, organizava tudo, fazia aquela faxina, organizava toda a cabina do caminhão. A gente tinha cozinha, que era na carreta, fazia comida, já preparava tudo. E se eu te falar assim, se tu me perguntar, Sheila, foi ruim? Não foi. Não foi ruim. É minha história, né? Minha experiência. Mas foi dias difíceis, aonde eu vejo que a depressão, sabe, o desânimo, não tinha vida secular, não tinha vida com ninguém. Então, era presa naquele lugar. Tinha uma amizade ou outra, às vezes, nas paradas que a gente encontrava outras mulheres de caminhoneiro, né? Então, foi bem difícil esse processo. Adolescência zero, praticamente. Zero. Né? Não tive. Não tive adolescência. Dali já foi pra mulher mesmo. Já me tornei mulher, né? Então, o Rubens sempre falava, eu queria ter muito filho e tal. Ele tem um filho, né, que vem de um outro relacionamento. Sim. E eu dizia, não, eu tinha trauma. Dizia, não quero ter filho. Irmão. Porque eu falo, já exerci maternidade, eles não saíram de mim, mas tudo que eu tinha pra fazer como mãe, eu exerci com eles, né? E eu tinha, meu Deus, nunca tive o sonho e o desejo de ser mãe, como muitas mulheres, né? Tantas que hoje tentam, né, talvez não consigam, mas eu nunca tive esse sonho.
E eu falei, não, a gente não tem nem onde cair morto, vamos ter um filho, vou pra onde? Não, mas a gente aluga uma casa, a gente... Não é o tempo. E ali se passaram o ano inteiro. Então, no final do ano, a gente decidiu alugar um apartamento na cidade onde era a origem, onde a gente fazia o carregamento, e mobiliar um apartamento pra gente ter uma vida melhor, né? Porque era uma vida muito sofrida. Eu falo que se tem uma profissão que eu admiro... Eu imagino. É o caminhoneiro. Eu admiro meu esposo, admiro o caráter dele, o trabalho dele, sabe? Ele sempre prezando, né, em oferecer o melhor, né? Nunca pensando, o caminhão não é meu, então... Não. Sem falar em segurança, né, mana? Muita, né? Então, assim, eu não sei nem como era aquele tempo, né? Mas hoje, meu Deus do céu, já era ruim de segurança, Imagino. né? Hoje, a gente não pode parar em qualquer lugar, mas naquele Sim. tempo ainda era mais tranquilo. Então, o Rubens, sempre muito honesto, trabalhador. Meu Deus do céu. A gente trabalhou muito naquele ano, sabe? Sempre fui trabalhadeira. Eu me considero que eu sou uma mulher trabalhadeira, de buscar, né? Não espero para amanhã. E aí, a gente mobiliou nosso apartamento. Naquele final do ano, meu cunhado subiu para Bahia e levou meus irmãos. Levou meus irmãos e meu outro cunhado, que tem tudo a idade dos meus irmãos, que hoje tem 29, 30 anos. Né? Porque eles eram tudo meio que parelhinho, assim, sabe? E aí eles foram, que logo em seguida a gente ia descer, então, pra eles já virem passear e tudo mais. E ali eles vieram, e logo em seguida, dezembro ali, passamos o Natal, o Réveillon, passamos ali. Janeiro a gente desceu, viemos pro sul, e aí já era pra fazer a safra do Mato Grosso e pra visitar a nossa família, né? Meu Deus do céu, quando eu revi minha mãe, gente do céu, eu falo assim, meu pai, tudo, né? Meu Deus do céu. Eu falo assim que... não tem como explicar, sabe? A dor da saudade, da distância, por mais que não seja a família perfeita, porque não existe família perfeita, né? Eu sempre falo, gente, não existe família perfeita. E aí a gente fez a safra do Mato Grosso naquele ano, março, e logo em seguida passamos ali aquele pouco tempo ali. Eu passei um pouco com a minha mãe, fiquei por ali. Mas logo em seguida a gente voltou para Bahia. Então, a gente voltou para Bahia, decidimos que a gente ia mudar, levar toda a nossa mudança para o sul, trazer para o sul e mobiliar uma casa aqui. E os outros lugares seriam só lugares de passagem. Eu falo que eu tenho um pezinho lá na Bahia, né? Que eu fui aprender a tomar chimarrão na Bahia, né? Que a gente conheceu um casal de amigos, 2 casal de amigos na época. A Mari e o Pirulito. Eu lembro que o apelido do marido dela é Pirulito. Todo caminhoneiro tem um apelido. O meu esposo não tem. É Rubens e chamou ele de Rubinho. E aí eu lembro que a Mari dizia, até hoje, quando a gente conversa, né, esporadicamente no WhatsApp, ela fala, Sheilinha, como eu lembro, tu era uma menina. Não imagina, tinha 17 anos. Imagina. Tu era uma menina, Sheila. Olha hoje, né? Ela me acompanha, elogia. Meu Deus, mulher de Deus que tu se tornou, né? Glória a Deus. E trabalhadeira, né? Hoje tem a tua loja, a tua família e tal. A gente tem pessoas que ficaram na nossa vida, né? Com certeza. Amizades que vieram, né? E ficaram. E aí eu lembro que mobiliei aqui em Camboriú, né? Minha casa. E o tempo passou. E eu continuava a viajar. Então, assim, ficava esporadicamente um tempo em casa, coisa de 30, 40 dias. Arrumava umas faxinas, fazia faxina, ia trabalhar. Que desde lá de infância, quando surgiu uma oportunidade para fugir da loucura da casa da mãe, eu fazia os meus bicos. Eu trabalhava de faxina, vendia Natura, Avon, cuidava das crianças, babá, de tudo eu fazia. E aí, passou-se 5 anos. E aí já despertou aquele desejo de ser mãe. Realmente está na hora de eu ser mãe. Né? Preciso, acho que, ser mãe mesmo, né? Então, de 21 para 22 anos, eu tive a Ana Carolina. Quando eu engravidei da Carol, foi muito engraçado. A gente ri até hoje, que eu sei o dia que eu engravidei da Carol, né? Minha filha. Minha amada, minha maravilhosa, minha amorosa, né? Eu falo que a Carol, ela me trouxe uma realização, né? Uau. Quando eu achava que eu não tinha desejo da maternidade, mas ela trouxe isso pra mim, né? Então, planejamos a nossa filha, né? Então, vamos lá. Então, é hora de ter um bebezinho, vamos ter um bebezinho. Mesmo pagando aluguel. E vamos ter a Carol. Mas, aqui nesse meio, antes de eu ter a Carol ali, é muito importante eu falar, surgiu uma oportunidade de a gente comprar um caminhão e sermos dono do caminhão, né?
A gente teve um acidente, o Rubens tombou a carreta de trás e nessa bagunça toda ali, vem pra casa e fica um tempo em casa e tal, surgiu uma oportunidade de comprar o caminhão. Na época foi o patrão dele que surgiu, ofereceu nessa proposta e vendeu o caminhão. A gente comprou, negociamos o terreno que a gente tinha, ou seja, não tinha mais terreno para construir a casa, né? Tinha que começar de novo. E a gente comprou esse caminhão. Então, a gente não era mais funcionário, né? Era dono. Era patrão. Só que assim, né, pastor? Sem experiência nenhuma, né? Então, a gente teve uma queda bem grande, assim. Foi um curto período. Nesse meio tempo da compra do caminhão, foi onde eu engravidei da Carol, né? Então, eu lembro bem certinho, né? Eu tava lá na Bahia quando eu fiz o teste de gravidez e realmente tô grávida, né? E bora lá, né? Então, desde o primeiro dia que eu aceitei a gestação, não, agora eu quero ser mãe. Não sabia, né, se seria menina ou menino, mas a Carol já foi uma filha muito desejada. Sim. Então, a Carol, a Ana Carolina, ela foi uma filha, assim, que eu falo pra ela, filha, eu sou muito completa contigo. Né? Todo mundo fala, parou na Carol. Gente, eu sou muito completa com a Carol. Né? A maternidade, né? Poder ser mãe, o gerar. Então, eu passei uma parte da minha gestação viajando com meu esposo. Não foi fácil, foi um período bem difícil. A gente tinha muitas brigas, né? Eu falo que hoje a gente vive, meu Deus, algo assim do céu. Hoje eu posso dizer que eu vivo um casamento transformado, mas era brigas, era discórdia, era xingamento, sabe? E nesse tempo tive a Carol. Então, já não viajava mais. Ali, logo em seguida que eu tive ela, eu não viajei mais. Quando ela teve média de 8 para 9 meses, eu fiz algumas viagens, né? Com ela na gabina do caminhão. Só que a Carol sempre chorona, não ficava com ninguém. Então, era muito desconfortável. Foi um período, assim, que eu viajei para estar junto com ele, né? Pra gente ter o nosso casamento, né? Pra estar junto, participar, né? também, né? Participar. Não deu. A Carol chorava muito, era desconfortável, era muito difícil. Enfim, vim pra casa e Rubens, bora trabalhar, que tinha que pagar o caminhão, né? Claro. Mas nesse meio tempo, bateu então a crise no nosso casamento. Então eu falo que veio crise do casamento e crise nas finanças, né? Graças a Deus ele sempre foi um homem provedor, ele nunca me deixou faltar nada, né? Sempre, né? Desde fazer uma unha, um cabelo, comprar o que eu queria, nunca tive problema nenhum. Sempre foi um esposo incrível, né? Até hoje é. Mas a ausência de um esposo e a ausência de um pai, né? Então, veio a crise. Eu falo que essa crise foi uma crise bem difícil. A crise do casamento foi um período bem complicado, no qual o Rubens ficava 40 dias, 30, 40, 50 dias, às vezes, fora. E eu tava ali, sozinha, né? Imatura, eu vejo que não tinha maturidade, né? Era ali uma moça que saiu de um lar disfuncional e que foi viver uma vida dentro de um caminhão e que, tipo, foi tudo muito, sabe, rápido. Então, a crise financeira, eu acho que pode ser um casamento consolidado, né? Mas se tu não se policiar em Deus, a finança, ela vai refletir. Porque quando se tem dinheiro para pagar pelo menos o básico, vai tudo bem. Mas e quando não, né? Então, foi um período bem difícil. E geralmente sempre tem uma parte do casal que angustia mais, que bate mais, que se sente pior com a situação. Porque assim, se tem ainda um tranquilo que sabe lidar com a situação e o outro que é mais enérgico, ainda paga, mas e quando os dois são extremamente enérgicos e não aceitam a situação, é a maioria dos conflitos que tem, né? Dentro Nesse do casamento. caso, os dois enérgicos. Vocês dois? Sim, Meu porque Deus. eu não sou nada calma. Assim, é só o Espírito Santo na minha vida. Glória a Deus. A Sheila é acelerada no 520 e, meu Deus do céu, nós dois somos bem, né? Os temperamentos bem parecidos. Então, assim, passou realmente a ausência, né? A ausência do meu esposo. Eu lembro que nesse período bem dificultoso, assim, né? Onde não se tinha a presença do pai, né? De um esposo. Lembra que eu relatei lá atrás que o Rubens tem um filho do primeiro casamento, né? Aham. Então, de repente, um dia veio uma notícia, o Conselho Tutelar lá da Rondônia ligou,
dizendo que o menino estava no conselho e teve alguns problemas familiares lá e precisava saber cadê o pai dessa criança. Uau. E eu disse, meu Deus, e agora? De Rondônia. Eu falei, o pior é que eu já não estava pronta ali, eu não estava recebendo todo um cuidado de um esposo, de um pai, e de repente veio essa notícia. Uau. Pô, bem no meio da crise. No meio disso tudo. E eu falei, meu Deus, né? Satanás, não brinca de ser Satanás mesmo, né, cara? Já não tá nada bom, e agora? Eu falei, olha, aconteceu o seguinte, tem uma ligação assim, tal, e precisa resolver. Não, mas não tem como eu resolver, porque eu tô longe, né? Não tem como eu resolver essa situação. Eu lembro que, assim, pra dar uma acelerada nesse assunto, o João Pedro veio, né, pra cá, pra Santa Catarina, e porque o conselheiro, eles acham a nossa casa, né? Tu pode escolher onde for, né? Então acharam, falam, não, ele tem família, né? Tem uma família normal, ninguém tem problema, né? Tá tudo certo financeiramente, e base familiar, então essa criança tem um pai. Então ali o João veio, né? No meio disso tudo, e ficou ali, eu acho que bem pouquinho tempo ali comigo. E logo em seguida, teve uma tia do Rubens que assumiu, né, o João, e falou assim, não, o João vai ficar comigo por um tempo, né, porque eu acho que o João tinha 8 anos. Vai ficar por um tempo e eu vou dar uma ajuda pra vocês. E eu, naquela época, pesava 45 quilos, ia na igreja bem esporadicamente, casa de oração, eis que te digo, só que buscava revelação. E eu dizia, né, um dia eu lembro, Senhor, eu sei que tu tá comigo, eu sei que tu pode vir, né, intervir sobre essa situação. E me ajuda, levanta alguém para me ajudar. E foi nessa época que daí a tia, né, ela veio, pegou o João e levou para casa dela. Então foi outro processo, porque aí o Rubens já não era presente nem com a filha ali, que era o casamento atual, nem com a esposa e muito menos com o João, né. Eu já pedi, né, perdão para ele, né, hoje ele já um moço, se tornou pai e tudo, né. Eu falo assim que hoje, com a minha visão, a minha mentalidade hoje, eu poderia ser a mãe que o João não teve. O pai que o João não teve, né? E não parece, mas eu sofri muito nessa época, né? Eu lembro que o pai e a mãe, meu pai e minha mãe me ajudaram muito, né? Mesmo com as limitações. Eu não tinha. Emocionalmente falando, eu não tinha condições de criar e dar para ele o amor que realmente eu precisava. Porque eu vejo que se ele veio parar para mim é porque algo eu tinha para oferecer, né? Mas eu lembro que eu não consegui. Eu não tive condições emocional. Nesse meio tempo aqui, eu conheço a pastora Gi, que a Fabrícia, minha cunhada, já frequentava a igreja da pastora Gi do pastor Vanderlei. Então eu conheço a pastora Gi em alguns momentos que eu ia na casa da minha cunhada, a pastora grávida da Manu, e eu conheço ela. E aí, nesse meio, né, de olho do furacão, crise financeira, crise no casamento, o filho que vem, como que fica toda essa situação? A minha cunhada fala, olha, Sheila, acho que era importante, né, tu ir na igreja e tal, a pastora Gi poder fazer uma visita, orar por vocês. E foi aí os nossos primeiros impactos, né? Eu sempre falo que quando eu olho para a pastora, eu olho para a Manu, assim, não tem como não lembrar lá atrás, né, na gestação da pastora Gi. Eu falo que por onde eu passo, né, a minha pastora e meu pastor, eles é muito mais que uns pastores, né? Muito mais. Meus pais, muito mais. E eles acompanharam todo esse processo comigo, né? Então, nesse meio tempo aqui, eu volto a estudar, eu faço meu supletivo, falo, não, preciso ser alguém, preciso buscar trabalhar, ajudar meu esposo, porque, né? Mas assim, não tinha vínculo, não tinha amizade, não tinha relacionamento com pessoas de igreja e tudo mais, como hoje a gente fala que as amizades, o grupo de pastoreio, né? Falo que GPS, pequeno grupo, eu falo que, gente, não tem. Se eu nesse tempo eu tivesse, claro que logo em seguida eu fui apresentada, mas nesse tempo, assim, não se falava como fala hoje, né? Que reunião de amiga no qual vão falar de Jesus, vão ler a palavra, né? Meu Deus, hoje o conhecimento tá mais, né? Teria mais clareza, acessível, né? O próprio Instagram, YouTube, qualquer, né, vídeo ali que tu assiste edifica a tua vida, né? Então, bem rápido ali, aconteceu tudo bem rápido, concluí os estudos, mesmo às vezes contra a vontade do Rubens, às vezes mais brabo, mas por quê? Não precisa disso e tal, né?
mas consegui concluir. E nisso, a gente passa por uma crise bem profunda no financeiro, onde a gente precisou realmente se desfazer do caminhão, não tinha mais condições, não tinha mais dinheiro para pagar nada, e foi bem difícil mesmo, assim. Aluguel atrasou, as contas, os boletos, tudo virou uma bola de neve. E aí, então, que eu falei assim, olha, eu vou trabalhar. Aonde eu não sei, balcão de padaria, qualquer lugar. O que ganhar, R$1.000, que ganhar ajuda. E eu lembro que na época eu tive a oportunidade de trabalhar no que hoje é Colégio Visão Camboriú, de monitora, né? O proprietário na época é conhecido do meu esposo, abriu as portas e falou, não, Sheila, vamos lá, junto com a proprietária também. Eu acredito que tu começando aqui com a gente, né? A gente vai poder dar um respaldo. Eu lembro que ele fez de tudo, assim, para socorrer a gente no financeiro, né? Olha, Rubinho, eu te ajudo financeiramente, vamos levantar esse caminhão, né? Que fundiu o motor na época, então tinha que fazer o motor e mais as finanças, que estava tudo embolada. Sim. E ele falou, não quero mais esse caminhão, não quero mais. E aí eu fui trabalhar na escola de monitora, sem estudo, concluindo o supletivo, para tentar engrenar numa faculdade. Carolzinha pequena ali, 4 anos, numa média. E aí o Rubens foi trabalhar de servente. Larga a vida da estrada e vai trabalhar de servente. Que deve ter sido um baque para ele também. Que foi um baque, com certeza. Nesse meio tempo aqui, eu já estava bem assim, aliançada com a pastora Gi, sabe? E eu lembro que o pastor Vanderlei e a pastora Gi nos ajudaram muito, sabe? Em tempo de mesa, em oração. E o pastor falou, olha, meu filho, quem sabe esse seja o tempo, né, de tu resgatar tua família, né, tá mais presente, resgatar, porque o pastor sempre fala, até hoje ele fala no altar, né, que nós mulheres somos um jardim, a nossa casa, a nossa família é um jardim. E o jardineiro é o nosso esposo, então ele precisa cuidar, né? E ele dizia, olha, tu és o jardineiro da tua casa, da tua família, tu precisa cuidar da tua família. E ali a gente passou por um período bem difícil. Financeiramente, né? A conta do aluguel foi vindo e não tinha mais dinheiro para nada. Era a conta da compra do mês. E aí, em pouco tempo, surgiu uma oportunidade de ele viajar novamente. E ele falou, olha, Sheila, eu preciso ir. Preciso ir para botar essas contas em dia, porque assim não vai dar. Falei, amém, né? E assim foi. Ele negociou lá, deu tudo certo, deu a carteira pro patrão lá, assinou tudo certo. Fomos no culto domingo à noite, lá no Santa Regina. Não tinha a casa do pai hoje no Rio Pequeno. E aí, chegando lá, o pastor Vanderlei pregou, mas no início, na porta, ele falou assim, meu filho, não vai embora que eu tenho algo para falar para vocês. Quando a gente acabou o culto, não vi a hora, né, do pastor vir falar o que ele tinha para nós, né? Ele falou, olha, eu tive um sonho com vocês, eu tive um sonho contigo, meu filho. E assim, ó, o Senhor manda te falar. Não é tempo de tu sair da tua casa. Eu não vejo tu viajando, eu vejo tu dentro da tua casa, cuidando da tua casa, da tua família. Meu Deus. Esse dia eu tava conversando com meu esposo, eu falei, tu lembra? Ele, eu não lembro disso. Eu falei, eu lembro muito bem. E o pastor entregou isso pra ele, orou, e ele falou, olha, pastor, eu tô com a carteira pronta, assinada, negociei agora essa última semana, e eu vou viajar. Vou viajar amanhã já. Ele, meu Deus. E eu lembro que o Rubens veio embora assim, tipo, e agora, né? O que eu vou fazer? Dividido. Aí entra, né, pastor, aquela palavra que a gente sempre fala, né, em confiar em Deus, né? A confiança, né? Eu vivo muito por fé. Eu caminho muito por fé, eu dou muitos passos de fé. E eu falo pra ele assim, se naquele tempo a gente tivesse confiado em Deus, porque Deus tinha um plano lá atrás já. Mas viver na dependência dele, porque muitas vezes a gente precisa viver na totalidade de dependência de Deus, né? Então, naquele tempo eu vejo que Deus tinha algo grandioso já para fazer lá atrás. É que é difícil também, né, Sheila? A gente hoje falando, a gente tem essa facilidade, né? Mas viver desse jeito, principalmente com tudo pegando fogo, tudo a 1000 graus, não é fácil, mano. Não é fácil. E quando tu ouve assim, né? A gente tem muito temor vindo dos nossos pastores, né? Não, com certeza. E quando tu ouve assim, fala assim, não, o céu tá falando comigo. Mas eu preciso... E agora? Eu tenho uma casa, tenho as finanças, ele é o provedor do lar. Ele falou, não, eu tenho que ir. E aí ele foi. E não foi fácil. Meu Deus, gente, foi muito difícil. Aqui, o nosso casamento tava assim, num resgate. Reestruturando. Então, o Rubens foi viajar.
Lembrando que nós não tínhamos uma aliança, né? No mundo físico aqui, né? Nós éramos juntos, vivíamos juntos, né? Entendi. E os pastores já trazendo isso pra gente, né? Tinha que casar, fechar essa brecha, né? E tudo mais. E aí, então, o Rubens voltou pra estrada viajar e eu ali segui minha vida, né? Consegui engrenar ali na escola, fiz a faculdade, logo em seguida me formei, né? Pós-graduada. Mas, no meio desse meio tempo aqui, junto com a crise, eu comecei a fazer algumas vendas. Eu fui pra Ilhota, comprei lingerie e comecei a vender lingerie. Aqui eu falo que começou a minha história como empreendedora, né? Então, vendia lingerie, daí logo depois vendia moda feminina, poucas peças, incluía ali alguma coisa do masculino, enfim. Então, tinha pouca clientela, que tipo, eram as minhas amigas ali em volta, atendia a domicílio também, mas nada assim de muita mercadoria, era poucas amizades que tinha, não tinha rede social como tem hoje, né? Era o Orkut, depois era o Facebook, né? Então, postava esporadicamente. Então, nessa crise tudo virou uma bola, juntamente com as finanças ali que a Sheila também se embolou, né? Então, virou duas bolas, o caminhão, a Sheila com as vendas ali, e tudo foi criando um rumo que... Então, ele falou, realmente, eu tenho que viajar para botar tudo isso em ordem. Nesse tempo, pastor, já não tinha mais nome limpo, não tinha mais nada. Foi tudo pro Serasa, foi tudo de água abaixo. E nesse tempo, eu me agarrei com Deus. Aqui virou uma chave, sabe? Nesse tempo, foi um tempo assim que eu falei, não, eu preciso. Então, eu ia nos cultos de domingo à noite. Eu lembro que a pastora Gi estava lá na porta, né, na recepção, junto com o pastor Vanderlei. Fazia a recepção e ela tava ali, sempre que ela me via, ela dizia, olha, senti tua falta domingo passado. Era mensagem de texto às vezes, né? Então, se eu não ia, ela mandava mensagem de texto. Olha, tô de olho em ti, viu, minha filha? E ali, nesse tempo, eu falo que eu me agarrei com Deus. Eu falo, não, eu preciso me agarrar com Deus. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Amém. Né? E foi um período, assim, difícil, porque eu falo que hoje, quando a gente tem um encontro com Deus, é viver num caminho de renúncia, né? Não, ok, eu escolho viver o propósito. Eu falo pra todo mundo, gente, eu escolhi viver o propósito, porque as propostas eram muitas, né? Hoje que o mundo tem pra oferecer pra gente. Então, ali eu me agarrei na pastora Gi, ela sempre muito fervorosa, né? Como é hoje, é a mesma pastora Gi. E ela disse, minha filha, vamos lutar essa guerra. O casamento ainda tava naquele sentido de crise, né? Vamos lutar essa guerra, tamo junto e vamos lá. E na casa dela tinha, na época era PG, né? Que hoje é pequeno grupo, grupo de pastoreio, célula, que a gente ouve por aí. E era na casa dela, ela era líder, né? Então a gente tinha nossos encontros semanais, eu ia dentro das minhas condições ali, a gente tinha nossos encontros e gradativamente eu fui aprendendo a lutar as minhas guerras. Como que eu faço para lutar? Né? Se agarrar com a palavra de Deus, ler a palavra quando não se sabia orar, né? Até hoje a gente ainda fala, não vem palavra, pega a palavra de Deus, vamos orar a palavra. Amém. Vamos proclamar a palavra de Deus. Logo que o Rubens foi viajar, as coisas começaram a clarear. Começamos a pagar nossas contas e tudo, né? Aquele caminhão a gente vendeu com motor fundido, ou seja, não tinha mais o terreno e não tinha mais nem o caminhão. Voltou a estaca zero. Tudo de novo. E morávamos de aluguel. E ali começou um processo, sabe? Eu falo que esse processo é realmente esmagado na prensa, sabe? O Rubens foi viajar e eu me senti muito sozinha, né? Tinha algumas amigas na época ali, mas era pouco vínculo com as amigas. E culto e GPS, fomos indo e até que então, não, precisamos fechar essa brecha, vamos lá. Então a gente casou, né? A gente, depois de passar por essa forte crise, onde realmente, pastor, eu falo que eu não amava mais meu marido. Uau. A gente é o nosso testemunho, né? Então eu posso falar isso com liberdade. Não amava mais o meu marido, não tinha mais prazer em estar com ele. Uau. E eu dizia mesmo, não dá mais. Não tem mais amor. Então, eu vivi um tempo, assim, de muita escassez emocionalmente, porque eu vejo que eu era muito ferida, né? Já vinha com aquela bagagem, né? Quando a gente casa, a gente vem com a bagagem familiar, né? Sim. Então, até que tudo aquilo é desconstruído com entendimento, quantos que não conseguem, né, acessar esse entendimento?
Então, a gente decidimos, né? Eu decidi lutar. Falei, tá bom, então se casar vai melhorar, vamos casar. Né, tinha aquela confiança que se casar, vai, assinando o papel, vai vir a porção do céu, o Senhor vai botar amor e vai restituir tudo. Mas não, né? Há um nível de renúncia, né? Há um nível muito forte aqui, né? Onde tu precisa recalcular a tua rota. Aí entra aquilo que eu vivi para chegar aqui, né? Que simplesmente o meu celular acabou a área ali, sem sinal, e eu não consegui acessar o GPS para chegar aqui nesse podcast hoje. E eu falei assim, tá bom, Senhor, o que tu quer falar comigo? Ele falou, muitas vezes vocês precisam viver na dependência total minha. Uau. Sem GPS, sem rota, porque quem dá a rota sou eu. Uau. Quem envia, quem aponta o caminho sou eu. E muitas vezes a gente está presa numa rota, a gente está presa num GPS, a gente está presa naquilo que está nos ensinando. Eu tenho que ir por essa rota, não. E o Senhor vinha falando comigo no carro. Quantas vezes, minha filha, tu não entregou a dependência para mim? O controle da tua vida, o controle da tua casa, o controle do teu casamento. Até hoje, muitas vezes, a gente quer roubar isso. E quando eu estava vindo para cá, sem conseguir ter acesso ao GPS, eu me via perdida. Meu Deus, eu não vou conseguir chegar, eu tenho um horário. E como assim? Aonde que é? Eu não sei. E agora? Eu sou uma pessoa que uso muito GPS para andar aqui em Balneário. Eu falei, tá bom, Senhor. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim hoje. E talvez pessoas que vão ouvir esse podcast estão precisando entregar o controle e a rota para o Senhor. Sabe? Entregar o controle de tudo, das suas emoções, da sua vida, do seu casamento. E eu vejo que nesse tempo eu precisei entregar o controle para Ele. A gente muitas vezes anda por rotas da terra, mas Ele deseja a rota do céu para nós. O caminho dele, ele é um caminho estreito, é um caminho de renúncia. Eu precisei renunciar a muita coisa, né? Eu precisei renunciar. A pastora G sempre fala que existem os pecados de estimação, que tu precisa abrir mão dele quando tu tem um encontro verdadeiro com Jesus, mas existe aqueles que são permitidos. Talvez para ti, para qualquer outro, mas para mim é não. Então eu vivi muitos não, e o Senhor fala muito claro comigo, é não. Meu Deus, né, Senhor? É não. Então quando eu estava vindo para cá, eu tive essa experiência no carro com ele hoje. Falei, tá bom, Senhor, eu perdi a rota, eu não consigo chegar. Então o Senhor me leva, porque há um propósito. E eu fui lá atrás, quando realmente eu precisava lutar pelo meu casamento, lutar pela minha casa, e eu dizia, Senhor, eu não vou ser uma separada. Eu não vou abrir essa brecha na minha geração, eu não serei uma separada, eu vou lutar pelo meu casamento, mesmo eu não querendo. Mas eu vou lutar segundo o teu coração, porque o Senhor tem um plano, eu tenho uma filha. Eu não vou criar minha filha sendo uma mulher separada do mundo, não. Eu nunca, pastor, experimentei o mundo. Como muita gente tem bagagem e fala do mundo, né? Experimentei droga, bebida, festa. Nunca. Eu fui muito esporadicamente em um baile ou outro, muito esporádico, um show do mundo. Muito esporádico. Bebida alcoólica, raro. Eu experimentei. Eu nunca coloquei droga. Cigarro, acho que aquele toquinho, quando a gente achava de criança, botava na boca. E eu falo para todo mundo, gente, eu nunca experimentei o mundo. Mas a crise, o lado disfuncional, o que eu vivi, eu acho que já foi o suficiente. E às vezes até pior, né? Até pior, né? E eu lembro que me agarrei ali com a minha pastora e eu falei, eu vou lutar pelo meu casamento. Eu lembro que eu casei sem amar o meu esposo. Fechei uma brecha sem amar ele. E aí, amém. Ficou lá, Sheila, Cristina Silva da Silva, mais um Silva, mais um Silva. Botei a gente em comunhão botou mais um Silva, né? Meu Deus, já tá tudo uma coisa, né? Vamos botar o Silva já pra ficar legal, né? Porque, meu Deus, já tava uma crise, já tava tudo meio assim, né? Eu lembro que antes ali, dias antes de casar, que dá 30 dias até que tu marca no cartório, já foi guerra. Foi guerra, assim. E eu disse, meu Deus, Senhor, amém, bora lá. Então casei, fechei aquela brecha, seguimos em frente. E continua Rubens viajando, a Sheila, né, sozinha, levando a vida. Tu via, mana, desculpa te barrar, essa crise no teu casamento, tu via muito mais pro distanciamento ou por causa da necessidade do que você estava vivendo? Distanciamento. O pastor sempre fala uma coisa.
A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é voz, né? Ela é uma voz. Então, toda vez que eu leio e que eu pratico, eu tenho um relacionamento com a palavra. Sim. A mesma coisa se eu caminhar contigo todos os dias. Tu vai conhecer verdadeiramente quem é a Sheila. Vai ver as feridas, então, os tu vai prós, ver. contra. Exatamente. Então, nós vamos ter um relacionamento. Agora, se eu falo contigo lá uma vez ou outra, que convívio eu vou ter? Que relacionamento eu vou ter? Nenhum. Então, nós tínhamos uma vida artificial. Pouca coisa sabia dele, ele de mim, e levávamos a vida. Então eu falo que a crise é da distância. E mesmo vocês ter passado tanto tempo junto no início? Mesmo, porque eu vejo que no início foi a prova do fogo, né? Tipo, acordar junto, dormir junto. Não tinha plano B? Não tinha plano B, era aquilo ali. E tinha muita briga, tá? Entendi. Muitas brigas. Muitas palavras, ofensas. Era obrigado a viver, conviver e passar por cima das diferenças ao mesmo tempo? Sim, porque eu falava, eu não vou embora. Minha mãe não vai me aceitar de novo. Sim. Sabe? Então, Entendi. por isso que a gente foi levando, né? E a crise eu vejo que é o distanciamento, né? O compartilhar, o estar junto, o saber, né, um pouco um do outro. Eu acho que realmente foi por isso. A necessidade só veio pra tacar o fogo. Exatamente. Foi a faísca. Exatamente. Entendi. Então, assim, quando eu levava um problema, outro, tu que te vira, te ajeita, tu resolve, né? Eu lembro, um chuveiro estragava, arruma alguém pra arrumar. Uau. Hoje eu faço pauta, né? O que tem pra arrumar esperando por ele, né? Falo, vai ser tu que vai arrumar. Né? Hoje eu glorifico a Deus, né? O que a gente tem vivido, né? E tem coisa aí quando chegar. Às vezes eu faço pauta de reunião que eu tenho pra falar, né? Não vou reclamar pra quem não precisa, vou reclamar pra quem precisa ouvir. E pra quem resolve. Pra quem resolve, né? Isso aí. Então, na minha caminhada, né, o meu encontro verdadeiramente com o meu Deus Pai. Amém. Né? Quero falar sobre esse encontro que não tem como eu não falar, do meu Pai, aquele que me escolheu, aquele que me gerou da eternidade. Amém. Né? Eu falo assim, eu sou filha mimada do Pai. Às vezes eu falo, né, com meu esposo, sou filha mimada do Pai, hein? E eu falo, eu declaro, né, não, já conseguimos, vamos, né, tá tudo certo, já deu certo. Mesmo que tá muito longe de acontecer algo, eu sempre falo, não, já deu certo. Eu lembro que nesse tempo a gente fazia muito propósito no monte. Meu Deus, era um tempo muito incrível, tá? Propósito no monte. Eu também. Íamos no monte, orava com a mulherada da igreja, participava dos PGs e tava lá junto e firmada. E eu era muito de lamentar. Ai, gente, não tá fácil. Ai, gente, tá difícil. A Pamela sempre ri, né? Meu Deus, né, amiga? Como tu era, né? Como tu é hoje, né? Meu Deus, a mulher transformada, né? Então, assim, casamos. Eu vi que o nosso casamento, gradativamente, ele foi restaurado. Mas eu preciso falar que o meu casamento, ele entrou na restauração. Quando eu vivi a palavra de Mateus 6,6. Quando eu entendi que não era a melhor amiga, que não era minha mãe, que não era outra pessoa secular que precisava ouvir as minhas lamentações, que era no lugar secreto. Quando eu entendi que tinha um pai de amor, um pai que cuida, um pai que vem todos os dias. Ele tá aqui com a gente. Uau. Quando eu entendi verdadeiramente essa paternidade de Deus, eu entendi que eu precisava viver a palavra de Mateus 6,6. Entra dentro do quarto e em secreto você vai falar com ele. Quando eu entendi esse lugar, tudo mudou na minha vida, virou uma chave. Eu vejo que é igual quando a gente tá com um molho de chave na mão e tu precisa abrir uma determinada porta e tu tem que testar todas até achar. E é exatamente essa, sabe? Esse ponto de partida. Uau, eu achei essa chave aqui, então eu vou sinalizá-la aqui, que quando eu pegar esse molho de chave, eu sei qual é a chave. Eu sei o lugar que eu preciso ir. Então, eu morei em 3 casas, eu morei em 2 casas de aluguel. 3 porque teve a da Bahia, né? Então, 2 aqui em Camboriú. E na última casa que eu morei de aluguel, que eu fiquei 3 anos, que foi do lado da casa da minha mãe, quando eu me mudei, nesse meio tempo a gente estava numa crise bem intensa. E eu me mudei pela fé. Quando eu morava na frente do coque, ali de Camboriú, a casa ela mofava muito. E um dia, numa conferência lá na igreja, o Senhor falou audível comigo. E o pregador na época falou sobre o mofo. Sobre muitas vezes lugares aonde a gente tá, o mofo ele atrai coisa ruim. Ele falou assim, olha, eu não sei, aquele culto assim, parece só tinha dentro da igreja.
Ele falou assim, ó, eu não sei, mas existem pessoas nesse lugar que precisam mudar de lugares, territorialmente falando. Para que haja mudança, transformação, você precisa se mudar. E eu, meu Deus, essa palavra é para mim, eu nunca vou esquecer desse dia. E aí, eu falei pro Rubens assim, olha, precisamos mudar de casa. Quem sabe a mudança tá dentro dessa casa. Não, tu tá doida? Como assim? Eu falei, olha, não sei, se tu querer ir comigo, tu vai. Senão eu vou alugar a casa pela fé e tu vai para um lado e eu vou para o outro. Porque assim, pastor, ó, a casa mofava, assim, ó, semanalmente eu tinha que lavar com que boa. Muito úmida. Muito, extremamente. E eu lembro que eu comecei a orar sobre isso. Eu falei, Senhor, então se é da tua vontade que eu saio dessa casa para uma restauração, se o Senhor precisa restaurar a minha casa, a minha família, e eu preciso sair desse lugar, o Senhor vai preparar um lugar. E eu lembro que veio essa casa para mim, próxima à igreja nossa do Rio Pequeno ali, surgiu uma oportunidade de eu alugar uma germinada. Eu falei, olha, eu tô indo. Eu lembro que o aluguel era 1.200 e eu ganhava R$900 na escola. Falei, eu não sei, mas eu tô indo. Se tu vai comigo, eu não sei, mas eu vou alugar. Nesse meio tempo, eu abri um leque aqui, um parênteses. Uhum. Nesse meio tempo, a minha mãe fala pro meu tio, que é do lado da casa da minha mãe, e ele fala assim, não, diz pra Sheila alugar a minha casa. Eu vou mudar daqui uns 3 meses, ela pode vir sem pagar o aluguel, fica aqui, ó, eu tiro toda a minha mudança, ela bota a dela e tá tudo certo. Eu falei, se isso não é Deus, o que que é? Mas o que que eu venho falar sobre isso? Um posicionamento. Eu me posicionei, que eu ouvi, Deus falou comigo, que eu tinha que sair daquela casa. Geograficamente falando, ele precisava me remover daquele lugar e me levar para um outro lugar. E tu liberou uma palavra também. E eu liberei. Mas é aquilo que eu falo. Quantas vezes o Senhor fala com a gente e a gente... Não, ele não é comigo. Mas naquele dia eu tinha plena certeza que ele falou comigo. E aí eu fiz a mudança, me mudei para casa do meu tio. E foi bem assim, ele tirou, a gente mudava em partes. Ele tirava a cozinha, eu botava dele. Ele tirava o quarto dele, eu botava a minha. E aí a mudança dele, a gente só trocou. Que a minha tava na garagem dele, foi a dele pra garagem, até que o apartamento dele ficava pronto e ele se mudava. E o Rubens falou assim, meu Deus, né? Olha só. E nós tava assim, num tempo de vale de ossos secos. Eu caminhei muito tempo sobre Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos. E aí eu sei que eu fui pra aquela casa... Pastor Vanderlei e pastora Gi foram lá, oraram comigo. E eu falei, olha, pastor, tá difícil, né? Já estávamos ali, já casados, né? Ele falou, minha filha, eu tô contigo, a pastora Gi também tá. Se tu decidir por não lutar mais, você não vai ser uma separada na nossa casa, na nossa igreja. Você continua sendo a filha. Você continua sendo a Sheila. Agora, se tu decidir lutar, nós estamos aqui como Arão e Ur para segurar os teus braços. Uau. Glória a Deus. Eu não pensei muito, rapidamente eu falei, eu vou lutar pelo meu casamento. Então ali foi uma forma bem acelerada, sabe, esse período. Logo em seguida eu me tornei anfitriã de GPS, né? Então a casa tinha uma garagem muito boa. Falei, já vou ser, como é que se diz? Anfitriã, vou servir, né? Então eu era anfitriã, a pastora liderava ali, depois logo em seguida passou para outras pessoas. Depois, nesse meio tempo, eu me tornei secretária e já era líder de GPS. E eu dobrava o meu joelho. Eu tinha, né, nesse tempo já estava de perto ali a vida com Deus, Mateus 6,6. Tinha muita intimidade com meu pai, desde ali. E eu dizia, Deus, não está nada restaurado ainda precisa restaurar. Dobrava o meu joelho, Senhor, restaura a minha casa, restaura a minha família. Senhor, o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma promessa sobre a nossa casa. E aí, naqueles propósitos de monte, sabe, pastor? Deus falou muito comigo, muito forte, que eu precisava fazer um caminho de volta. E eu disse, meu Deus, como que eu vou fazer caminho de volta em vergonha? Como assim? E o Senhor falou muito forte que eu tinha que voltar dentro da casa do meu pai e da minha mãe e pedir perdão. Porque eu saí de casa, eu fugi de casa. Eu trouxe muita desonra, mesmo eu pensando que estava tudo certo. Uau. E aí eu falei, tá bom, Senhor, então se o Senhor está falando comigo, isso foi uma revelação no meu altar secreto. Ninguém botou a mão na minha cabeça, ninguém trouxe o eis que te digo. Foi uma revelação no meu lugar secreto. E o Senhor falou, filha, você precisa fazer um caminho de volta. E eu, meu Deus, Senhor, como assim? Como assim? Como que vai ser? A gente já fica nervosa, né? Ele falou, vai agora. Eu lembro como se fosse hoje. Era uma noite, 19 horas.
Eu cheguei, minha mãe morava do lado. Cheguei lá na minha mãe e falei assim, olha, eu preciso falar uma coisa pra todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui, vem todo mundo aqui. Daí já veio meu pai, veio minha mãe, meus 2 irmãos. Falei, eu preciso fazer um caminho de volta. Eu preciso liberar perdão. Aí eu fui, peguei meu pai, né? Olha, pai, eu quero liberar perdão, né? Por eu ter sido uma filha tão desobediente que eu trouxe tanta desonra, né? Eu não trouxe alegria, eu não trouxe honra. Eu fugi de casa. Eu fiz tanta coisa errada, né? Tantas vezes eu não fui uma filha que você desejou ter. E assim fiz com a minha mãe, assim fiz com meus irmãos, porque eu vejo que lá atrás, quando eu fugi de casa, eu abandonei meus irmãos. E eles olhavam para mim, eles tinham uma referência. Não de mana, de mãe. Né? Quantas vezes eu fui mãe na vida deles? Porto Seguro. Né? E eu pedi perdão, e eu falei, olha, eu quero pedir perdão. Eu quero quebrar toda maldição. Se existe uma maldição sobre a nossa família, ela vai quebrar hoje aqui. Eu quebro agora. Fazendo esse ato profético. E foi muito incrível. O Senhor, o Espírito Santo preparou esse momento nosso. E ali eu pedi perdão pro meu pai, pedi perdão pra minha mãe. E falei, pai, eu tenho orgulho de você. Mesmo que você foi falho. Mesmo que você não foi o pai presente. Mas eu tenho orgulho. Mãe, pedi perdão, mãe. Pelas vezes que eu fui mal criada, pelas vezes que eu fui tão desobediente que eu não te ouvi. Eu não fui a filha que casei de véu e grinalda. Eu não fui a filha que fiz tudo diferente. Eu fui uma filha que eu fiz tudo errado. Mas eu queria pedir perdão. Porque eu entendi, pastor, que até aqui aquela maldição poderia me alcançar. Né? O que meus avós viveram, o que minha avó viveu, o que a minha mãe viveu, mas até em mim precisava quebrar. Então a gente viveu um tempo muito incrível, sabe? As portas, eu falo que o perdão, gente, o perdão ele abre porta. É libertador. O perdão ele é algo assim que muitas vezes fala assim, mas eu tenho que pedir perdão se a pessoa me feriu? Você. Se a palavra veio pra você, é você que precisa pedir. Então foi uma noite de cura, de choro, de oração, de perdão. Nós pedimos perdão para os outros, né? E voltei para minha casa e era a sensação de leveza, né? E eu disse, amém, Senhor, eu fiz o que o Senhor me pediu. E gradativamente, pastor, eu pude colher no meu casamento o reflexo de caminhos de volta, né? De pedir perdão. Então a gente já estava vivendo um tempo, né? Graças a Deus, né, de restauração na minha casa, no meu casamento, na minha família. Então, o Rubens já se tornou já não tão áspero, mas mais maleável, mais parceiro, mais amigo, mais companheiro. Mas eu vou te falar que é todos os dias eu preciso buscar pela minha casa. Todos os dias, às vezes, eu me encontro sozinha como uma remidora, sabendo que a minha mãe é conhecedora, a minha mãe é uma profeta, uma mulher de Deus, meu pai, mas sabendo que eu sou a remidora. A gente não findou aqui todo o problema do meu pai. Muito pelo contrário, é aí que o negócio agravou. Né? Meu pai vivendo altos e baixos, uma época boa, uma época ruim. Nesse tempo que eu fiz esse caminho de volta, ele estava bem. Com isso, meu pai e minha mãe, que eram juntos, casaram na aliança. Meus irmãos, né, encontraram as amadas. Cada um casou na aliança. Então, cada um casou, hoje são pai, né? Tem sua família, todos casados, sem brecha. Um casamento, né? Aliançado. E teve muitos momentos no meio do caminho, né? Sobre família, voltando a falar sobre família. E às vezes eu falo assim, nossa, Senhor, como é difícil ser remidora geracional. E às vezes a gente, no meio do caminho, parece que se acomoda, sabe? Fala, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Porque eles ainda não estão. Não foram ainda, né, encontrados. Ainda não estão te servindo. Eu sei que o Senhor tem promessa para cada um deles. É o tempo, né? É o tempo. E nesse meio do caminho, né, nós estamos ali naquela casa, ficamos ali 3 anos, a gente em oração e eu declarando que era o meu sonho ter minha casa própria, buscando ter minha casa própria, buscando em oração, né, a cura do meu pai. E tudo se agravou, sabe? Meu pai, ele teve, assim, ao ponto de andar como um andarilho em Camboriú. Uau! Ele ficou um tempo, assim, bem difícil,
sabe? Como andarilho. Então, entre altos e baixos, quando ele sumia, ele estava na rua, literalmente. Ele saía da casa dele, ele ia trabalhar e não voltava mais, e ele se perdia 2, 3 meses na rua. Aí minha mãe aceitava de novo, botava para dentro de casa, dava banho, dava comida, ponta lá, vamos trabalhar, vamos olhar de novo, vamos cuidar de novo. Um tempo bom, daqui a pouco mais um tempo ruim. E ficamos 3 anos do lado da minha mãe, e de tanto profetizar e declarar, conseguimos, né, comprar um pedaço de terra, nosso terreno, conseguimos construir nossa casa, que foi literalmente um milagre, né, sairmos do aluguel. Então aí tá um testemunho, né. Todas as vezes que eu ofertava, eu falo pro Senhor assim, Senhor, não deixa faltar a semente, porque eu quero ser abençoadora. Amém. Sabe? Todas as vezes que eu ofertava, eu dizia, Senhor, essa semente, ela tem um nome. Uau. Essa semente, ela representa a restauração do meu casamento. Essa semente representa a minha casa própria. Até hoje. Essa semente representa a minha família, a cura do meu pai. E assim vai. Então, eu aprendi muito sobre o poder da semente, o poder da palavra, o profetizar, o declarar, o orar, o jejuar, o buscar. É intensamente todos os dias, né? Então, fui para minha casa própria. Foi um grande testemunho, né? Tô lá, já vai fazer 8 anos, na minha casa. E nesse meio tempo, eu empreendedora e trabalhando na escola. Então, assim, quando eu construí minha casa, eu falei pro meu esposo assim, ó, faz um quartinho pra mim lá, só pra fazer uma sacolinha em outro, tá tudo bem. Tá bom, Sheila, ele fez um quartinho, 3x3. E eu me mudei, né? E nesse meio tempo aí, meu pai também se agravou mais ainda. Então, já era o crack, dependência do crack, né? Meu pai, eu não lembro, assim, ó, de ter foto com ele em datas comemorativas. Uau. Desde aniversário. Quando a minha filha nasceu, a gente falou, agora vai virar uma chave. E ele é apaixonado pela Carol, né? A primeira neta, né? E não. Teve recaída, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aí, por último agora, né? Meu pai tava bem mal. Andarilho mesmo, assim. De tu passava ele catando lixo. E eu dizer, Senhor, eu não aceito isso. Porque eu sei que o Senhor tem um plano sobre a vida dele. Até que então, agora ele tá numa casa de passagem, né? A gente internou ele diversas vezes. Várias. A gente perdeu tanto de conta que a gente já internou ele. Então, assim, quem vê pro lado de fora, fala assim, nossa, Sheila nem olha pelo pai. Ou pelos meus irmãos, né? Olha, eles nem vê, né? E a gente vê. Mas há uma escolha, né, pastor? Eu não posso ir lá arrancar ele desse lugar. Isso é algo que tu falando, principalmente na parte, eu lidei com isso, você sabe. A gente entende o tamanho da proporção daquilo que a droga faz. Porque não é quem ele é. Porque ele longe, ele é uma pessoa. Exatamente. E quando o inimigo ele encontra e ele recai em cima disso, ele se torna outra pessoa. Então eu imagino tu como filha, né? Hoje tu tá representando um lado que poucas vezes passaram por aqui, que é o lado da dor da família. Exatamente. Porque a dor da família a gente acha assim, não, só ele tá se matando. Mentira, cara. Eu falo que adoecem muito mais, tá? Torna todo mundo codependente. Todos ficam codependentes. A gente pensa assim, às vezes tu fala assim, tá lá a escolha dele. Ok, é a escolha dele. Mas não tem como você não ser atingida. Não. Sabe? Algumas vezes, algumas pessoas ligaram, olha, Sheila, eu vi teu pai dormindo aqui, tal lugar. Nossa. Sabe? Eu passava de manhã, via meu pai dormindo lá na frente do comércio. Igual a gente vê os andarilhos dormindo. Isso não faz muito tempo, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Meu Deus, meu pai tá ali. Senhor, vai ali, Jesus alcança ele. E não é fácil, pastor. Eu imagino. Passar e ver, sabe? Meu pai dormindo no relento, dias de frio. Até mesmo no calor do verão passado, eu lembro que eu passava e via ele. Eu dizia, Senhor, se eu pudesse arrancar esse vício dele. Porque ele é um homem incrível, trabalhador, honesto, sabe? Mas o que vem estragando, né, é o vício. Quantas vezes, né, de eu parar e dizer assim, pai, sai desse lugar, pai. Não, minha filha, tá tudo bem, deixa eu. Sabe? E eu dizia, Deus, encontra ele. Porque realmente, assim, minha própria filha, né, a Carol, ela sempre falava assim, né, mãe, ajuda o vô.
mas o que tu vai fazer pra ajudar? Se a gente já tentou internar, ajudar, apoiar, a gente sempre apoia, sabe? Sempre ajudou. Até que então a gente conseguiu internar ele numa clínica. O Jorginho lá da igreja nos auxiliou, o Jorginho sempre pronto pra me ajudar. E ele não aguentou ficar. Aí agora, por último, ele foi sozinho, né? Ele tá numa casa de passagem. Ele tá querendo até sair, vir embora. A gente tá aí nessa mistura de sentimento também. Como que vai ser, né? Final do ano ele pôde vir ficar com a gente. E ligo, a gente tem um acesso pra ligar, falar com ele. Então, todo o tempo tô lá, tô falando com ele. E eu creio, sabe, pastor? Eu creio assim, eu falo, Deus, eu quero que o Senhor tenha uma promessa pra cumprir, né? Claro que não depende só de mim. Cada um precisa fazer a sua parte, né? E eu tenho falado pro Senhor, Deus, ele vai vir, então, Senhor, prepara uma igreja para ele congregar, prepara pessoas para estar junto com ele. Porque é bater de frente com o mundo aqui fora, né, pastor? Tu correr de algo que tu tem que lutar constantemente, diariamente. É igual a gente quando vai fazer jejum, meu Deus, para renunciar ao café da manhã, o almoço, se estender um pouco mais não é fácil. Imagina o vício. Pra tu ter ideia, faz 16 anos que eu tô livre. Que Deus me libertou do vício do crack. Olha só. Ele cura. E às vezes eu sonho que tô usando e acordo como tivesse usado. Olha só. É forte. Aquilo que impregna no corpo, no organismo, é muito tempo pra se desconstruir. Aqui ele brinca, né? Esse dia a gente tava ministrando lá no GPS, lá da Aline, do Edinho. Uhum. E aí eu falando e com a perna assim. E aquele assim, não fique assustado, tá? É porque ainda tem algumas sequelas. Mas a gente não percebe. Não percebe, sabe? Eu tenho um caso de um compadre meu que ele teve 27 anos no vício do crack. Uau. Faz 5 anos que ele tá liberto. Sabe? 5 anos creio. que ele casou, que ele tá Uau. bem, estruturou uma família. Mas 27 anos, mano. É 27 anos onde ele perdeu. Ele disse assim, pastor, eu tenho momentos que eu tento me lembrar da minha vida e eu não consigo. Então, tipo assim, Nossa. foi um apagão, parece que foi cortado, entendeu? E foi jogado pro outro lado. Então, assim, naturalmente, a esposa disse assim, pastor, às vezes eu me acordo, eu tô assim na cama, ó, e aí ele vai ver, os espasmos que dá nas pernas dele dormindo, entendeu? Então, tipo assim, é extremamente difícil. As pessoas olham de fora, tem o cenário, tem a visão clínica de julgar, de dizer, isso e aquilo, tudo certo, não tem como mudar a coisa, mas assim, é um sofrimento. É uma escolha para entrar, mas é um sofrimento para sair. Mas não é impossível, mano. Não é impossível. A gente tá crendo, né? É exatamente nessa isso. restauração. Com Jesus. Exatamente. Aí estão lá, né? Minha mãe já não tem mais aquela credibilidade, mas vamos lá, vamos visualizar o que a gente não vê pela fé, pelos olhos da fé, né? Então a gente tá aí nesse processo, né? Lidando com isso. Hoje eu posso falar, né? Então a Sheila se tornou ali empreendedora. Uau. Né? Eu falo que o meu diploma da minha faculdade, quando o Senhor me pediu meu emprego em 2020, né? Antes da pandemia, que era para mim me dedicar 100% para a loja, eu falo que o meu diploma ele tem um nome, porque foi um tempo que eu discipulei uma amiga, né? Hoje ela serve ao Senhor. Então foram os 4 anos de faculdade, mais os 1 ano e meio mais ou menos de pós. Eu falo meu diploma tem um nome, que é a minha amiga Sunamita, né? Suna, a gente teve muitos momentos juntas e eu falava, meu Deus, Senhor, eu vou engavetar meu diploma, como assim? Mas depois eu entendi. O conhecimento é meu, a bagagem é minha, mas havia um propósito. É aquilo que a gente falou, por o Senhor, ele recalcula a nossa rota por E eu vejo que foi isso, né? Então, quando eu me mudei pra minha casa, que meu esposo fez a minha salinha lá, 3x3 e tal, comecei a fazer alguns vídeos, que foi logo que eu saí da escola, veio pandemia. Na pandemia foi onde eu cresci. Eu sempre falo que muitos morreram, né? Muitos desacreditaram, muitos perderam tantas pessoas que, meu Deus, né? Que falar da pandemia. Mas foi um tempo de crescer, um tempo de renascer.
Então eu vi realmente que a loja, né, a Sheila Modas, logo depois foi para Closet, Sheila Moda, ela tinha um grande propósito, não é só sobre uma venda, mas é sobre vestir mulheres, sobre muitas vezes a pessoa chega lá e ela não quer comprar roupa, mas ela quer uma palavra, ela quer um abraço, ela quer teu sorriso, ela quer um tempo de qualidade que lá fora o marido não dá, as amigas não dá. Sim. E realmente, assim, tem vindo muito para mim, né? Geralmente, assim, vem muitos problemas de crise no casamento, que é algo que eu vivi, é a minha cicatriz, né? Então, superamos essa crise, né? Hoje a gente tem vivido um tempo incrível, né? Um vinho novo sobre a nossa vida. Esse ano completamos 20 anos de casados, né? Nós também. 20 anos. 20 anos. Glória. Eu acho que eu vi uma postagem da pastora Kelly e eu falei, é ao mesmo 2005, tempo. E 20 anos de casada, e eu fico muito feliz, agradeço a Deus todos os dias, né? Que eu superei, né? Eu superei muitos traumas, o complexo de inferioridade, né? Eu era uma pessoa que eu odiava espelho, eu não podia me olhar no espelho, hoje eu lido com a imagem, né? Então muita gente fala assim, meu Deus, Sheila, como tu fala bem, né? Do meu jeito, meia peixeira, mas tô lá, não tenho vergonha em me expressar, em gravar um vídeo. Não. Eu falo, gente, eu fui curada. Amém. Eu fui curada. Eu lembro quando eu era pequena, eu era gafa do piolho. Piolenta ao extremo. E a minha mãe cortava meu cabelo curto. E um dia, eu cheguei na sala de aula, a professora olhou pra mim e falou assim, o que a tua mãe fez contigo? Quase que eu falei pra ela assim, ela só não raspou minha cabeça pra terminar com os piolhos, porque não pôde, né? Então, eu ia pra frente do espelho e dizia, meu Deus, como tu é feia. Eu olhava pra mim mesma e dizia, como tu é feia, sabe? E nessa caminhada de vida com Deus, o Senhor restaurou a minha identidade. De filha de Deus, a minha autoestima, minha pessoa. Então, eu falo que todas as áreas o Senhor adentrou. Em todas as áreas, sabe? No meu casamento, na minha vida, eu, né, a Sheila, com os traumas, com as feridas. A gente teve, nesse meio tempo ali, há uns 4 anos atrás, a gente teve um estudo do livro A Raiz da Rejeição. Eu falo que esse livro, ele é todo riscado, o meu livro, né? Esse livro, ele foi uma chave para mim. Porque foi na leitura desse livro que eu liberei a irmandade do Jefferson e do Anderson. Foi nessa leitura que eu falei assim, ó, o Jefferson e o Anderson são meus irmãos. Eles não me devem nada. Porque a minha linguagem de amor é ganhar presente. Hoje, tá ganhando ali um pouquinho o tempo de qualidade. Nessa loucura toda que a gente vive, né? Quando a pessoa para pra te ouvir, tem um tempo de qualidade. Sim. Então, nessa leitura, o Senhor falou claramente comigo. Porque toda vez que era aniversário, era alguma data comemorativa, eu esperava deles. Esperava uma mensagem, esperava presente, esperava uma honra. E até que o Senhor falou, eles não devem nada pra ti. Eles são só teus irmãos. E eu vivi um processo ali, eu tô só pincelando assim, mas foi um processo bem profundo, sabe? Na cura lendo esse livro, A Raiz da Rejeição. Então, existia muitas áreas da minha vida que existia rejeição. E uma delas era isso. Então, eu me sentia rejeitada, às vezes, em algum ambiente que eu chegava, né? Por todo o meu histórico. E hoje eu posso falar, pastor, eu chego na igreja, tá tudo bem se eu sentar sozinha e vou adorar ele, vou buscar ele, vou embora. Hoje a gente até nega os convites, porque não consigo estar em todos os momentos, né? As meninas chamam, Sheila, quero ter um tempo de qualidade, é um café, pessoas novas chegando, enfim. Não consigo atender mais essa demanda, né? E fui curada, né? Nesse encontro com a paternidade de Deus, que quando o pastor Vanderlei veio com essa paternidade, a gente foi todo nessa nuvem de glória, foi todo nesse tempo com ele, né? Que ele relata, né, lá no livro dele, o pastor Vanderlei, ele fala sobre isso. Então, eu fui curada na minha identidade, né? Eu não tenho problema. Não, gente, tá tudo bem, é sobre isso. Eu me amo do meu jeito, na minha essência, e eu sou essa pessoa, sou filha dele, ele me criou, ele me gerou. Antes de minha mãe me conhecer, ele já me conhecia. Amém. Né? Então, vivemos aí um casamento restaurado. A loja 2024, né? Ela teve a nossa inauguração. Então, eu trabalhei 5 anos na minha casa. O processo da loja, eu passei 5 anos trabalhando na minha casa, né? Um certo momento da minha vida, eu falei assim, Deus, eu queria alugar uma sala e montar minha loja. Ele falou assim pra mim, ó, ainda não. Bem exatamente assim, pastor. Meu Deus. Não. Ainda não. Daí eu ia falar com o Rubens, ele, não, Sheila, não inventa moda. Tá bom, já entendi. Tá bom, já entendi. Muitos não, tá? Muitos não. E aí eu falo, tá bom, Senhor, todo mundo vai lá, aluga uma loja, todo mundo. Aluga a sala, manda fazer os móveis, ou vai com o que tem,
e se muda. Comigo foi diferente. Quando eu trabalhei na garagem da minha casa, tinha lá as minhas araras e, enfim, dava o meu jeito. O Senhor, às vezes a gente pensava assim, queria ter, né, um espaço legal para apresentar o teu conteúdo e tudo mais. O Senhor falava assim para mim, vai com o que tu tem na tua mão. O que tu tem na tua mão? Às vezes a gente tem 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. E a gente fala, meu Deus, mas é só isso? Mas é o suficiente para esse tempo. Amém. Então, esses últimos 5 anos foi onde eu me fortaleci mais, né? Onde eu cresci com a loja, né? Trabalhando na minha casa. Tem uma mania de comparação também, né, Sheila? Muitas. A gente compara muitas coisas. E o que é teu é e teu, é uma o que é meu, raiz meu. de rejeição também. Porque, na realidade, todo momento que a gente se compara, a gente tá trazendo uma rejeição. Porque, assim, a gente tem um sonho de ter uma loja, beleza. Quando a gente tiver esse sonho nessa loja, se a gente não tiver uma identidade em Deus, daqui a pouco essa loja já tá pequena, a gente tá se comparando com a outra que tá maior. E a gente já quer ter aquele padrão. Exatamente. E aí, chega naquele padrão, a gente já... Então, assim, o mundo nos rejeita. É o natural. É o natural. Exatamente. E a gente vive naquele negócio de aceitação. Exatamente isso. A gente tem que ser aceito quando enxerga um padrão. Tá contente com aquilo que, né? Exatamente. Tá ali, né? E aí foi isso que aconteceu até. A gente inaugurou a nossa loja agora no dia 2 de novembro de 2024. Eu falo que foi algo que marcou as nossas vidas, né? Nossas vidas, quando eu falo, marcou a minha vida, a vida do meu esposo, a Carol, né? Nossa filha. Porque realmente, assim, foi algo muito incrível que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Um dia antes de eu inaugurar a loja, eu liguei, né, pro meu pai. Falei pra ele, olha, pai, queria te mostrar aqui em chamada de vídeo, né? Ele fez uma oração e eu entendi a liberação do céu. Uau. Ele falou, eu posso orar por ti? Eu falei, pode. Ele? Ele. Uau. E daí, em chamada de vídeo, daí ele falou, ergue a tua mão aí, minha filha. E ele liberou. E naquele dia, eu chorei muito naquele dia. Na verdade, aquela semana antes de eu inaugurar a loja, eu chorei muito. Ele fez uma oração muito pontual. E eu entendi que era a liberação do céu. O meu pai terreno estava me liberando. Porque o do céu já tinha me liberado. Sabe? Que é ligado no céu, na terra. E ele fez uma oração incrível, assim, ele falou, olha, minha filha, eu, teu pai terreno, Edson Ricardo da Silva, eu libero tu, Sheila Cristina Silva da Silva. Uau. Para que tu venha prosperar nesse lugar, minha filha. Em nome de Jesus. E assim, pastor, só abreviando a oração, porque foi uma oração assim que eu falo que se eu pudesse ter algo para gravar e deixar sempre a mim estar ouvindo, sabe? Eu entendi a liberação naquela oração. E eu falei, eu tô preparada para agora ter a minha loja física, né? Então, não foi fácil, foi 1 ano e 2 meses esperando, porque a nossa sala era uma sala nova. Ela aconteceu exatamente como eu orei. Eu pedi para o Senhor que fosse próximo da minha casa, que fosse no 2º andar e que ninguém tivesse construído a sua história. Eu queria ser a primeira. Porque não tem aquela história assim, meu Deus, tudo que boto ali não dá. Não tem umas coisas assim. Eu falei, Senhor, eu quero ser a primeira. Então, desde sempre orando pelo aquele lugar, pelo aquele território. Foi incrível que a gente viveu, a gente tem vivido um tempo incrível. E na inauguração, o Senhor já sinalizando, tem que quebrar a parede, tem que ir para a sala do lado. Eu falei, gente, calma, pelo amor de Deus, peraí, eu quero desfrutar a minha loja agora. Sabe quando aquele crente é bonitinho, vai no culto, tá tudo certo, agora tu é crente? Não, tem algo mais aí, tem mais, né? Então, a gente tá aí com um projeto agora para esse ano, que a gente tá já agregando o masculino. Amém. Né? Então, a gente já vai aí se expandir. Que legal, mano. E realmente eu vivi um degrau, até eu coloquei no meu Instagram, o que é a modinha agora, né? De como começar, né? Então, como era e como é hoje, né? E primeiro a gente começa, depois a gente continua, né? E eu postei lá, primeiro a gente começa. Eu ainda nem postei o recomeço do recomeço, né? Que eram as Havaianas, que infelizmente eu não tenho foto desse tempo. Mas primeiro a gente começa. E depois a gente vai. Primeiro a gente vai pra Jesus. Vai lá, tem um encontro com Deus. Aceita Ele como o único e suficiente Salvador. Depois a gente vai se aperfeiçoando, né? Então, para concluir, né, esse podcast incrível, uma vida restaurada, uma identidade restaurada em Deus, né? A minha família, hoje eu falo que eu tenho tempo de qualidade com meu esposo, né? Ele sempre fala assim, quando ele chega e a gente tem muitos compromissos e acaba ficando corrido pra gente não ter nosso tempo de qualidade, ele fala, como fez falta? Que a gente tem o nosso tempo no café da manhã. Sim. Então, eu conto a minha experiência com Deus, né? Agora, em 2024, o Rubens foi roubado, né? Roubaram o caminhão dele. Ele ficou aí 40 dias em casa. Eu falo que foi 40 dias que eu não vivi em 20 anos. E todo mundo fala, meu Deus, Sheila, é forte isso. Eu falo, gente, é verdade. De tudo, companheirismo, de trocar experiência, de trocar uma palavra. Vamos fazer um devocional junto. Vamos compartilhar algo aqui. E esse ano, 2024, eu pude fazer as primícias, né, com o meu esposo juntamente comigo.
ele estando junto comigo, ele não frequenta 100%, né, a nossa casa devido ao trabalho, mas eu falo para ele assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu amo servir ao Senhor, eu amo o Ministério de Mulheres, né, hoje a gente lidera o Ministério de Mulheres da casa junto com a nossa pastora, né, supervisora da rede de GPS de mulheres, né, eu falo, a pastora G sempre fala, filha, tu é uma mulher em destaque hoje na nossa casa, né, caminho ao lado da minha pastora porque águia anda com águia, não anda com peixinho pequeno, não, que peixinho pequeno vai ficar lá escondidinho alto, né, no fundo do mar. Então eu falo assim, eu quero mais, sabe? Então, a minha pastora, ela é muito mais que uma pastora, é minha amiga de aliança, né? Eu tenho outras 2 amigas de aliança, que é a Pamela e a Dulce. Né? A gente Já tem uma amizade. Já passaram por aqui também. Já passaram por aqui, minhas amigas. Inclusive, a tua voz com a da Pamela é muito parecida. Gente, deixa eu te contar. A gente tá em algum lugar, as pessoas falam assim, meu Deus, é a Pamela ou é a Sheila? Agora eu tô falando algumas coisas assim, eu me lembrava da Pamela. A gente tem muita conexão, a gente se conversa é uma no olhar. Extraordinária também. Incrível, mas eu falo que é a irmã, mulher, né, que eu não tenho. Assim, a Dulce... E até a facilidade de comunicação, vocês são muito parecidas. Somos, a gente é bem parecida. Então, eu tenho... O Rubens fala, né? Eu admiro tanto a amizade de vocês. Eu falo, é verdade. E a gente, pastor, a gente fala assim, ó. Eu não gostei do que tu fizesse tal dia. Eu não gostei daquilo lá que tu fizesse. Aí, outro dia, amiga, show de bola, parabéns, é isso aí, tamo junto. Amiga de aliança é isso. Mesmo. Amiga de aliança é tu olhar pra ela e dizer assim, ô Sheila, ontem tu fizesse uma coisa que eu não gostei? Meu Deus, o que eu fiz? Tal situação, tal coisa, meu Deus, tu me perdoa, tu me corrige, eu sei que eu tô errada. Da mesma forma, todas as vezes que eu quis largar a mão do arado, todas as vezes que eu penso em desistir, eu falo, amiga, não tô conseguindo não, amiga, vem cá, vamos orar. Vamos fazer um propósito coletivo nós 3? Quantas vezes eu falo que eu tenho memória afetiva da cafeteira da Pamela? Você acredita, pastor? Fala, amiga, eu tenho memória afetiva de quando nós sentava assim, ó. Quando eu queria abandonar o barco, eu dizia, amiga, não tá fácil. Ela dizia, amiga, passa aqui que eu tô passando um cafezinho pra ti. Ela sentava, eu falava... Ela, amiga, fala tudo que tem pra falar. Ok, agora, levanta e anda, bora. Jejum, oração, palavra, outra secreto, buscar em Deus que nós vamos vencer, eu tô contigo. Tá bom, bora lá. Porque é isso que a gente precisa pra esse tempo. Amigas de aliança, aquela que vai cobrir tua nudez, mas aquela que vai te puxar e vai dizer assim, ó, você tá errada. Vamos lá. Sabe? Então, a gente tem um vínculo muito incrível, eu falo que é da eternidade mesmo, sabe? Então, me abro com elas, a minha pastora, então eu falo, é sobre isso, pastor. Hoje eu posso falar, né, meu esposo, a gente fala, né, inclusive agora, né, vou só falar rapidamente ali, o livro Mulheres Imparáveis, né, a gente lançou o livro agora recentemente, no qual participei de um capítulo. No capítulo eu falo brevemente da restauração do meu casamento, pouca coisa sobre a empreendedora Sheila, né, como tudo começou, então, viemos de um contexto aí de um lar disfuncional e, né, e estamos aí lutando, né, e participando desse livro, a gente vê aí que muita coisa tá para acontecer de uma forma muito acelerada, tem vindo muita coisa, né, até essa semana alguém me pediu uma mentoria, né, sobre empreendedora, eu falei, olha, não tenho mentoria, mas posso te ajudar com o que eu aprendo todo dia, porque eu falo que a gente não é dona da verdade. A gente erra, acerta, começa de novo, recalcula a rota, né? E vai lá. E eu creio que o Senhor tem algo grandioso para fazer, não só na loja, né? Como encontrar mulheres, e mulheres têm chegado lá realmente, muitas vezes depressivas, e falam, Sheila, eu só quero que tu ore por mim. Vamos orar, né? Então eu falo pro Senhor, Senhor, essa loja tem um grande propósito sobre... uma vida restaurada. Eu creio, sabe, pastor, que em breve meu esposo vai estar caminhando comigo, que é o meu sonho hoje, né? Eu e a minha casa servindo ao Senhor. Em nome de né? Jesus. Eu falo assim, eu falo pra ele assim, vida, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem algo muito grande, mas ele tem pressa. Sabe? Até há pouco tempo eu falei assim, ó, Deus vai te arrancar da estrada. Deus vai te arrancar com raiz. Em nome de Jesus. E eu tenho liberado isso sobre a vida dele, né? Sou apaixonada pelo meu esposo. Hoje a gente tem vivido algo grandioso, né? Abençoado na nossa vida, na nossa casa, né? Graças a Deus a gente não tem brigas. Como qualquer outro casal, a gente tem conversa, vamos resolver, não tá certo, vamos, né, alinhar aqui. Mas eu tive todos os motivos para desistir. Né? E eu creio que ele também teve motivos para desistir de mim. Que eu tô falando só de mim, mas eu não posso deixar de falar que tem a parte dele. Então ele também teve todos os motivos para desistir de mim. Exatamente. Mas quando eu olho para nós,
Para minha aliança, para o meu casamento, eu falo até que ele venha. Amém. Ou até que a morte nos separe. Amém. Né? Então, pastor, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de poder falar um pouco da minha história. Eu creio que eu quero alavancar esse podcast, porque muita gente tem vontade de saber mais, né? Esses dias, eu falei algo no altar sobre o meu casamento e veio algumas mensagens no direct falando assim, Sheila, eu preciso ouvir mais. Então, eu quero deixar um recado para quem está ouvindo esse podcast. Eu quero dizer que acima de qualquer luta, acima de qualquer batalha, acima das dificuldades, a base é a palavra de Deus. Amém. Eu não tenho como eu fugir, não tem como eu desligar esse podcast aqui contigo sem falar que a base é a palavra. Amém. É o Senhor, né? Ele é a base de tudo, você buscar em Deus, buscar forças nele. Se a gente tem amiga do mundo, deleta a amiga do mundo se não tá trazendo nada que te agrega, sabe? Pede para que o Senhor venha colocar amigas de Jesus. Amém. Amigas de aliança, sabe? Assim eu falo pro meu esposo, eu oro por ele e falo, Senhor, conecta ele com amigos, os amigos do noivo. Exatamente. Sabe? Pessoas que vão ajudar, né, a gente a viver o nosso propósito. Eu sei que a gente carrega algo incrível, que o Senhor tem um plano através, não só da minha vida, eu creio que o Senhor vai levar nós em muitos lugares para falar sobre a nossa história, né? De uma vida restaurada, um casamento restaurado. Claro que é tudo muito abreviado, não dá pra gente se estender muito. Sim. Mas, no profundo, eu sei que o que Deus fez até aqui, eu tenho vivido o vinho novo. Glória a Deus. Na minha casa. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus, as pessoas que olharam para mim, que acreditaram em mim, que não desistiram, né? Os nossos pastores, sempre ali pontuais, jejuando. Amém. E orando por mim, pela minha casa. São incríveis, né? E é isso, pastor. Eu agradeço essa oportunidade. Meu Deus, mana. Obrigado. Eu que agradeço. Eu já imaginava que era uma história abençoada, né? Que de tudo aquilo que... Claro que a gente não quer viver o que a gente viveu, né? Mas são capítulos que vai edificar, né, a vida de muitas pessoas. Exatamente. Mas eu creio, mana, que você tá vivendo vinho novo, né? Eu creio que o Rubens, ele vai ter essa oportunidade de regar esse jardim com mais intensidade. Ele vai ter a oportunidade de estar mais perto e desfrutar de tudo isso que você já tem desfrutado com o teu entendimento. Amém. Só que agora com o entendimento de um cabeça, de um cara que ele vai não só ser o provedor, mas é aquele que vai dar destino. Exatamente. Aquele que simplesmente vai liberar a palavra, vai delegar toda uma situação. E eu creio que ele já faz isso até mesmo longe. Porque ele com certeza é um homem de Deus. Mas nada como estar perto. Nada como estar perto. Né? Não se troca, né? A presença, né? Jamais. Não se negocia. Eu não tenho intimidade com ele. Foi poucas vezes até que eu cumprimentei ele, né? Devido ao trabalho dele, né? Com certeza, se ele estivesse mais perto, a gente já estaria, com certeza, mais próximo. Mas eu não só quero liberar sobre a tua vida, mano, mas sobre a vida dele. Amém. Porque hoje a gente precisa de uma geração, principalmente de homens posicionados, que não fique só com a mentalidade de provisão, mas com uma mentalidade de guarnir, de cuidar, de fechar as brechas, de poder proteger, sabe? E isso hoje é o que mais falta na vida dos homens. É o que mais falta, porque o mundo, ele oprime para tu poder sair, prover, e não tá errado. Não o problema é o excesso. Exato. E não quer dizer que seja isso no caso do Rubens, mas o excesso, às vezes, ele simplesmente declara uma falta, né? E é esse meio termo que a gente precisa ter. Mana, obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Eu só tenho a agradecer, foi demais, foi muito incrível. Eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. Em nome de Jesus. Vai alcançar, sim, a nossa oração, né? A minha era essa oração. Bom, se eu precisei vir aqui, né? O convite veio até mim porque pessoas querem saber mais, né? E ouvir. Então, eu sempre falo, vai valer a pena. Como diz aquela canção? Vai valer a pena. Olha, tem dor também de cantar, meu Deus. A gente não sabe cantar, mas a gente canta pro inferno ouvir que vai valer a pena. Mana, né? Obrigado. Sempre vai valer a pena. Deus abençoe. Amém. Manda um abraço pro Rubens, manda um abraço lá pra filhota. Em nome de Jesus. E cada vez mais aquela loja lá, ela seja assim, ó. Ela, na realidade, ela não é só uma loja, ela é um pedacinho do céu. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Pessoal,
Incrível, obrigado. Quero agradecer principalmente a Sheila que esteve aqui com a gente, liberando tudo isso, mas também desde o início foi declarado que existia um lar disfuncional, aonde ela foi crescendo, aonde tudo foi acontecendo na vida dela, né? Precocemente ela teve algumas responsabilidades, aonde ela perdeu o contexto de infância, de adolescência, aonde muito cedo já foi colocado como um posicionamento de adulta, com responsabilidades de um casamento, estando num lugar onde tinha que ser mulher, tinha que ser cuidar da sua filha, também cuidar da responsabilidade de casa. E automaticamente ela quase que reproduziu tudo aquilo que a mãe dela também tinha vivido. A gente tem um contexto muito claro dentro da nossa vida, principalmente a gente que nasceu dentro de um lar disfuncional. A gente tem a oportunidade, quando a gente tem entendimento, de ser antídoto ou continuar escorrendo o veneno. E o que faz a gente ter um entendimento de começar a ser antídoto é quando a gente tem um encontro com a paternidade. Porque essa paternidade coloca-nos lugar de identidade de filho. E a gente só vai alcançar isso como aconteceu na vida da Sheila, quando ela resolveu e tomou um posicionamento de viver a palavra, de viver o secreto. E aí tudo isso, tudo aquilo que o inimigo assola, tudo isso que o inimigo ele tenta impregnar na vida da gente, a gente não tem como ser, não vai dar certo, tudo isso vai acabar, você vai ser a separada, você vai ser o patinho feio da história da família, tudo isso acaba, porque o que mais o Espírito Santo sopra na vida da gente é dizer assim, tu é um filho amado, vai dar certo, é só um tempo, é o processo, viva e tenha responsabilidade naquilo que você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo hoje no seu casamento, mas uma coisa é fato, entrega ele para Jesus. Entrega ele para Jesus e vê verdadeiramente o que ele é capaz de fazer. Jesus é aquele que cura, liberta e salva. Deus abençoe a todos. Maquille Podcast.